Salve, salve, meu povo! Está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego. Então, se você tem algum serviço ou produto que deseja anunciar na internet, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Aqui no canto da tela tem o nosso QR Code. Aponte a câmera do celular para entrar em contato conosco. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Leonardo Giamono, sou sócio da Quali e host aqui do podcast. Eu sou a Pamela Mapim em todas as redes sociais. Não esquece de se inscrever no canal e já curtir esse vídeo. Para ti que ainda não nos conhece, o Qualicast é um podcast para gerar conexões, contar histórias e distribuir muito conteúdo de qualidade. E hoje a gente tá aqui com elas. Amanda Baldi e Suelen Ribeiro. Sejam bem-vindas, gurias. Muito obrigada. Muito obrigada, que prazer estar aqui. Fiquei muito feliz. Ficamos, né? Muito feliz com o convite. Muito obrigada. A gente que agradece. A gente que agradece a A presença. gente quer conhecer um pouquinho vocês, né? A sua a gente já conhece um pouco pelas redes sociais, mas a Amanda a gente conheceu hoje e a gente quer muito te conhecer, Amanda. Muito obrigada, antes de mais nada, né? Bem, eu sou arquiteta. Eu me formei, acho que no pior momento que uma pessoa pode se formar, no auge da pandemia. Não ali, teve festa de formatura? Foi online no YouTube. Mas eu digo que pra mim foi até que assim, ó, podia ter sido pior. É? Eu pude, porque minha família é de tudo que é canto, você sabe, eu não sou daqui de Porto Alegre. Então, foi a oportunidade de eu conseguir reunir gente de vários lugares do Brasil até fora do país numa chamada de vídeo. A minha avó verdade. ficou tomando champanhe até umas 3 da manhã com a gente. Fizeram festa. Nossa, como tava boa aquelas festas que tu fazia em casa, né? Tomar um trago em casa, curtir uma festa, um show. Então, assim, claro, né? Queria ter pego meu diploma ao vivo, mas tudo bem. Eu acho que, assim, o que importa é tá todo mundo bem, com saúde, né? Águas passadas. Então, eu me formei no auge da pandemia, acabei começando a trabalhar com arquitetura comercial num escritório que era de Milão, de uma arquiteta chamada Adriana Genro. Ela é brasileira, mas ela tinha escritório lá. E fiquei um tempo nessa função, né? Até que chegou um momento que acordar 4 da manhã já tava pesando um pouco. Trabalhava no fuso horário deles Eu lá. trabalhava no fuso horário deles, então eu acordava de madrugada, né? Então, quando minha família tava almoçando, eu tava trabalhando, e daí quando eles iam jantar, eu já tava morrendo na minha cama. Né? Sim. Tu tava no fuso horário europeu, amiga. Era, tava muito Tudo em chique. euro, né? Igual, que isso. Muito chique em Porto Alegre. No meu quarto, no auge da pandemia. Mas foi uma experiência muito enriquecedora, né? Porque assim, quando é que eu ia poder pegar prédios com centenas de anos pra fazer projeto, com paredes de 80 centímetros de espessura, com ar fresco pintado assim no teto. Então foi uma experiência que eu, assim, sou sempre muito grata, sabe? Acho que qualquer experiência de trabalho, tu tem que tirar algum proveito, por pior que seja, né? Com certeza. Não, geralmente nos piores a gente aprende muito, muito, muito. E assim, esse não foi uma experiência ruim, pelo contrário. Sou muito, muito grata a ela. E aí, mas assim, a vida tava começando a voltar aqui, eu precisava viver. E aí, Tinha vida lá fora, né? tinha vida lá fora, eu queria saber como é que era isso de novo, depois de 2 anos dentro de casa. E aí eu acabei começando a trabalhar com um escritório que é de Porto Alegre, que era com a Renata Poxaruc, que tem a Arc Express. E eu fiquei lá por 2 anos. Até que esse ano eu decidi mudar um pouco, voltar a focar em arquitetura comercial, que é algo que eu amo muito. Tô me especializando nisso, na Unicinos. E aí foi quando eu retornei a falar com a Su, que na verdade a gente foi colega de faculdade, depois a gente pode contar um pouquinho dessa história, mas foi colega de faculdade na arquitetura. E ela, assim, ela nem sabia que eu tinha largado o emprego e tal. E me escreveu, assim, perguntando se tinha alguém pra trabalhar com ela. Eu falei, bem, serve eu. E aí, agora já é passado, né? Bom, deixa eu me apresentar, né? Por Porque favor. vocês me conhecem. Quem tá nos assistindo agora talvez não me conheça. Gente, eu sou Suelen Ribeiro, sou empresária. Eu atuo na área da arquitetura, da moda e da beleza. Da arquitetura, eu sou designer de interiores. E eu tenho especializações em arquitetura de interiores, em arquitetura comercial. Eu tenho um MBA em... Desculpa, arquitetura comercial não. Eu tenho um MBA em arquitetura de luxo, uma pós em arquitetura hoteleira, que na arquitetura hoteleira a gente aprende muito sobre o comercial, porque além do hotel, são todas as lojas e restaurantes e tudo dentro, né, do complexo hotel, enfim. Eu me formei eu fiz um curso de design de interiores no Instituto Marangoni, em Milão, e eu fiz vários cursos de extensão em Milão e em Nova York. Em Nova York eu fiz um
uma extensão da minha pós em arquitetura hoteleira, que era arquitetura hoteleira de luxo. Então foi bem legal, porque é uma experiência também diferente que a gente tem, né? De conhecer o luxo, porque o luxo pra mim talvez não seja o luxo pra ti, enfim, então várias visões do luxo, né? E paralelo a isso, eu tenho uma marca de roupa de couro que leva o meu nome. Hoje eu tô usando uma jaquetinha minha. E eu tenho uma linha de beleza, de produtos de beleza, que também é pra cabelo, Que a é Pamela pro corpo. ganhou. Ah, eu trouxe de presente pra Pamela, pra ela conhecer. Depois vai estar lá no Instagram da Cole e no meu também. Então eu fiquei muito feliz com o convite de participar pra falar um pouco, né? Um pouco não, bastante sobre design de interiores, arquitetura. E a Amanda estava falando, a Amanda é arquiteta, e nós nos conhecemos na Faculdade de Arquitetura da PUC. Porque, na verdade, a minha formação inicial é em administração de empresas. Aí eu me especializei, enfim, na área de interiores, e eu comecei a fazer arquitetura na PUC. Só que, quando eu comecei a fazer arquitetura, eu já tinha meu escritório, já tinha meus clientes, eu já tinha... Enfim. E a faculdade de arquitetura é uma faculdade que ela exige muito extra classe. Então, chegou um momento que eu até tinha comentado com vocês antes, né? Tipo, as pessoas que trabalhavam comigo. Teve um dia, assim, que eu lembro que a mesa de reuniões do escritório tinha 5 pessoas montando árvore de maquete. Desencapando fio pra fazer o caule. Pra fazer o caule. E pintando. Nunca mais isso E na minha pintando vida. esponja pra fazer. Então, assim, ó, é muito legal, mas eu sempre gostei de interiores. E no início da faculdade de arquitetura, o que tu menos aprende é interiores. Eu acho que até isso, desculpa te interromper, mas eu acho que isso é até uma questão, assim, no geral, na faculdade de arquitetura, a gente vê pouco de interior. Tu não vê... eu ia perguntar, tu vê interiores? Eu tive, na minha faculdade, teve uma cadeira de interiores. Uma? Imagina. Mas, assim, acho que a arquitetura é um conceito que a gente levaria muitas horas pra conversar sobre. Mas, assim, a faculdade, ela tem que abraçar muitas frentes. Porque você pode ser arquiteto que trabalha com paisagismo, com urbanismo, com arquitetônico, com efêmero, com comercial, interiores, residencial, enfim. São muitas frentes, então ele tem que te dar uma base pra depois você escolher pra onde você vai, né? A faculdade, ela quer formar novos Niemeyers, só faz muito projeto de museu e transformação de praças e não sei o que mais. E tu vai ver no dia a dia, tu vai fazer um projeto de um café, tu vai fazer um projeto de um salão de beleza, tu vai fazer um projeto de uma loja. De um tu vai fazer banheirinho. um banheiro, né? Que tu precisa ter boas noções de arquitetura, mas também tu precisa entender muito do interior, né? Do mínimo. É que assim, ó, uma coisa eu vou falar pra vocês. Quando eu fiz esse curso de design de interiores em Milão, essa escola, que é o Instituto Marangoni, ela é bem renomada na área da moda e do design. Então, ela forma muitas pessoas dessa área, assim, ela é de fato uma referência. E quando eu estudei em Milão, na Europa, ao menos, eles têm muito definido que o designer de interiores, ele faz o quê? Design de interiores. O arquiteto faz o quê? Arquitetura. Arquitetura. Lá, o urbanista faz o quê? Urbanismo. O paisagista, paisagista. Sim. Daí tem o light designer, que faz só projetos de iluminação. Então, assim, tem um pouco disso, eu entendo. Tanto que eu quis fazer arquitetura porque eu tinha essa ideia de, vou... Porque eu convivi... Pra complementar. Porque eu convivi com muitos arquitetos. Mas... Não é que não possa, mas quem é que é especialista em interiores? É o designer de interiores. Porque eu também, no designer de interiores, tu aprende tudo. Tu aprende a detalhar um móvel, coisa que tu não pega marcenaria de jeito nenhum na arquitetura. Então, só fazendo até é uma questão, assim, talvez um pouco polêmica, assim, mas tipo assim, eu noto que até a gente teve uma situação num projeto que a gente foi falar com a Secretaria de Saúde e tal. E eu sou designer de interiores. E a Amanda, na ocasião, estava comigo no projeto. Mas ela não era responsável técnica pelo projeto também. Mas ela é arquiteta. Ela que estava fazendo todos os desenhos técnicos, né? E teve uma situação da arquiteta da Secretaria de Saúde não querer falar comigo porque eu sou designer. E querer falar com a Amanda, Era que é bem arquiteta. desconfortável. Então, tipo assim, existe ainda essa questão de alguns arquitetos terem uma certa soberba em relação aos designers de interiores. Então, tipo assim, foi ridículo. Eu perguntava pra mulher
Ela olhava pra Amanda, ela se dirigia pra Amanda. Ela literalmente falava assim, Amanda, então, assim, você entendeu, você vai fazer assim, assim. E era muito constrangedor, porque naquela situação, a Suelen era minha chefe. E em momento algum eu cheguei e falei, me coloquei como acima da Querida. sua. Nunca faria isso. Não, e tipo assim, ó... E eu até direcionava, sim, a Suelen, o projeto era a Suelen, né? Eu sou do escritório da Suelen. Não, naquele momento. e o mais interessante é que quem era a responsável técnica do projeto era uma outra pessoa que também estava envolvida, que não era a Amanda. Então, tipo assim, não era uma coisa tipo, não, estou falando com... A Amanda estava lá, a gente estava com uma equipe acompanhando, enfim, pra gente fazer o detalhamento certo. Então, tem essa questão, assim, que eu noto, mas na Europa, eles fazem como tem que ser feito. O designer de exterior faz interior, o arquiteto faz arquitetura. Eu fiz uma parte da minha faculdade, eu fiz na Espanha, na ETSA, que é a Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid. E ela tem o melhor mestrado em habitação do mundo, na verdade. E eu acho muito interessante como é que eles fazem na faculdade, porque até o TCC deles, você vê tudo. Beleza? Só que o TCC não é só uma cadeira. Você vai escolher em que área você vai querer se especializar e você vai passar um ano mergulhado naquela área. Eu quero virar uma pessoa que vai trabalhar com interiores. Então, eu passo aquele um ano vendo questões ligadas ao que eu quero fazer. Para aí, então, fazer o TCC. E nesse um ano, você estagia na área. E depois, se você quer, você faz um master, que não é... É quase que uma residência. É quase que E existe até uma discussão, que eu sei, assim, entre alguns arquitetos, sobre existir uma residência na arquitetura. Porque eu não acho que a gente tem que perder a noção do todo, até porque a arquitetura faz parte da cidade. Mesmo que você esteja fazendo um café e você está projetando a parte de interiores do café, aquele interior vai ter uma relação com o exterior que a gente não pode esquecer, né? Principalmente quando se fala... Hoje em dia, infelizmente, as pessoas esquecem muito disso, né? Elas olham para sua bolha e esquecem o que tem do lado, né? E talvez isso explique muitos dos nossos problemas que a gente está vivendo hoje em dia. Sim. Né? Mas acho que nesse sentido ele é interessante. E até o Master lá é diferente. Não é um mestrado em termos de acadêmico e ele não chega a ser uma especialização. Então, ele é um pouco mais denso que a especialização, mas ele não chega a ser focado na questão acadêmica como um mestrado na maioria dos lugares no Brasil. E ele acaba sendo esse espaço onde que o profissional, com uma certa maturidade, porque quando você sai da faculdade, você tá muito perdido. Muito cru. Mas tu sabe que daí eu fui fazer a faculdade de arquitetura e daí eu parei, eu digo, olha, bom, não é isso, eu quero trabalhar com interiores. Ela sumiu. E eu não... De uma hora pra que outra. sabe o que é? Eu já tinha feito uma pós... Não, daí... Tava fazendo várias pós. Eu no tava meio fazendo uma tempo. pós junto, exatamente. Eu tava fazendo a pós de arquitetura de interiores, eu acho, junto. São Paulo, não era? Não, então eu já tava fazendo MBA em arquitetura de luxo. A primeira coisa que eu fiz foi uma pós em Mulher não arquitetura de para. interiores. Não. Mas é que nessa pós, o que eu aprendia na aula foram 2 anos de pós. Eu saía da aula, ia pro escritório e aplicava no escritório. Então, quando eu fiz essa pós, eu digo, se essa pós é isso, a faculdade de arquitetura vai me dar muito mais conhecimento. Aí eu vi que não, daí eu pensei, vou investir em especialização. Aí fui me especializar no mercado de luxo em São Paulo. Aí eu ia todo mês, de 1 a 2 vezes por mês. Final de semana sim, às vezes outro não. E às vezes, cada 4 meses eu ficava 5 dias lá. E foi muito legal, porque daí assim, era uma pós que a gente tinha professores que não eram acadêmicos, eram professores atuantes. E isso tem muita diferença. Então, muitas vezes nós tínhamos aula e nós íamos visitar uma obra que estava acontecendo daquele professor. E na obra, a gente aprendia muita coisa. Uma escola viva, né? Uma escola viva, porque assim, o cara que tá te ensinando nesse nível, ele é um cara que te diz o que deu certo, que é o que todo mundo fala, mas ele também te diz o que dá errado. E isso faz com que... Claro que a gente é errando que se aprende, sim, mas é que às vezes se a gente sabe de alguns erros, a gente já... Aprender com erros dos outros também é bem melhor do que aprender com o próprio erro, né? Principalmente porque às vezes sai do nosso bolso, né? Exatamente. Principalmente em obra, quando a gente fala assim, erro em obra, errar, eu faço muito orçamento, né? Então, e orçamento é uma ciência exata. Não é aproximado. Mas tu tem que, em certos momentos, tem muita coisa que tu tem que... prever o que vai acontecer, né? Tu tem que mais Sobra ou menos... de material. Exato. Tem que
ter um cálculo ali, mas tem vezes que tu não tem a certeza. Às vezes tu tem uma viga reforma. ali que tu não imagina, que não estava no projeto. Reforma, a gente trabalha bastante com obra hospitalar, então reforma em hospital, aí a pessoa que tá ali fazendo o projeto, tá lá na manutenção, na engenharia, ele não sabe como é que foi construído, né? Ele não sabe como é que foi feito antes, uma reforma antes. A gente pega espaço que nunca foi nem usado em hospital. E aí tem sempre uma surpresa aqui. Ah, sim, é um Uma Kinder surpresa Ovo, ali. sempre. E aí não tem como tu prever em orçamento, né? E esse erro muitas vezes te custa. Por isso que às vezes é bom tu aprender com o erro dos outros do que aprender com o erro teu lá na obra, lá que tu abre a parede e vê. Opa, peraí. E até não o tem cliente entender isso, né? Que a gente não, por mais que a gente estude, por mais que a gente analise, por mais que a gente planeje, a gente às vezes sai do nosso controle, né? É chegar numa obra e ter uma exigência da prefeitura que você não estava prevendo porque não é usual ou porque, infelizmente, aquela pessoa cismou contigo, né? Que acontece, a gente sabe. Aí acontece. É. Mas assim, voltando assim ao assunto da Amanda, então a Amanda, ela, como colega, ela sempre foi ela era uma menina. Como é que vocês se conheceram lá na faculdade? Conta, Amanda. Então, eu sempre trabalhei, né? Pensa desde assim. antes. Eu sempre Eu vou fazer o cenário pra vocês. Pensem assim. Só deixa eu fazer um Estudante- parênteses. Aí, às vezes, porque a aula da arquitetura não é num período único. Ela é assim, Não é o turno, não, turnos. é tipo assim, ó, sei lá, é das 2 às 4, depois das 7 às 9. Daí no outro dia é das 5 às 9. É uma coisa meio Haja pirada. agenda. Assim. Basicamente assim, se tu fosse ter sem parar a aula, era das 2 às 10. Eu, na época, não sei se você vai lembrar, mas eu fazia ainda administração na URGS. Então, eu tinha aula das 7h30 ao meio-dia. Eu ia pra PUC e tinha aula das 2 às 10. Então, era assim, caos. E aí, você imagina, a gente já tava tendo... O pessoal que entra que nem foi o caso da Su, que já foi diplomado e entra depois no curso, não entra bem na primeira semana, assim. Acho que entra uns dias depois. É que como eu me formei na PUC, então eu não preciso fazer vestibular de novo, né? Então tu entra com o ingresso de diplomado. Porque, tipo assim, tu já está apta a estudar. Só que eles primeiro acomodam as pessoas e depois te colocam nas turmas, Nas enfim. vagas, isso. Nas vagas, né? Então a gente já tinha começado o semestre. E aí, um dia, assim, todo mundo. Coisa de estudante, né? Todo mundo acabado. Já? Sim, arquitetura. Tu já fica acabado na primeira semana. Aí todo mundo acabado. Chega a Su, toda produzida, porque eu acho que ela já tava na Casa Cor na época. Então, acho que você tava gravando conteúdo e tal. Assim, com cabelo maravilhoso, parecia uma modelo entrando. Chamou atenção. Chamou atenção. Mas eu, naquela época, não dei muita bola e tal. Só que ela acabou sendo minha colega em mais de uma cadeira. E um dia eu fui jantar. E eu tava até sozinha no dia. Porque meus amigos tinham em outras aulas. E eu vi ela jantando sozinha. Eu, poxa, vou me apresentar. Se ela for uma entojada, azar dela. Me apresentei, né? Daí eu fui falar com ela. Ela foi super querida comigo. A gente descobriu que a gente ia pra próxima cadeira juntos. Fomos pra aula juntos. E aí ela descobriu que eu pegava ônibus. Pra vocês verem, ela é uma pessoa sem palavras. Senhora maravilhosa. Uma querida. Gente, só conhecendo pra acreditar. Porque, assim, ela descobriu que eu pegava ônibus pra voltar pra casa. E naquela época, assim, a gente tinha aula até às 10. Então eu pegava ônibus e meu pai me esperava na parada. Porque ele ficava com medo de eu voltar a pé. Querido. E aí a Su descobriu... Minha casa não era caminho pra casa dela. Ela, na época, morava perto do Anchieta. E eu morava perto do Iguatemi, ali em Porto Alegre. Então, assim, não era caminho. E ela ia me levar em casa sempre. Não, mas tava próximo. Tava próximo. É que Não, assim, ó, mas assim... Era um desvio de rota. Era um desvio de rota, gente. Ela nem me conhecia direito. Sim. Mas a gente acabou daí vendo que a gente tinha várias coisas assim que a gente gostava de conversar. A gente passou, né, a interagir mais. Até teve uma época que ela foi viajar, ela ia pra Paris, eu acho, na época. E eu falei, não, fica tranquila, eu te passo o que tu perder de aula. Passei pra ela as coisas e tal. Então a gente acabou criando uma relação ali na faculdade. Mas a Su... Ela, até hoje em dia, conhecendo melhor, eu sei que ela tava viajando, fazendo amostra e etc. Acabava que desaparecendo às vezes por um tempo na aula. Tu não sabia se ela ia voltar ou não. Quando Né? brotava. Às vezes
Não, é porque essa você- pós em São Paulo eu tinha que ficar uns 3, 4 dias. Daí, às vezes eu não ia e trabalho, enfim. Não, mas E a gente sem dormir direito, tu já não sabe, né? Era Sabe uma como é que é a loucura. arquitetura? Tu já tá meio assim na aula. Às vezes aparece, faz um dia que eu não vejo essa pessoa, um mês, tu já não sabe mais o tempo, né? Final de semestre, então. Nossa, vira zumbi. Eu lembro de, tipo, passar um tempão sem ver a Su e de repente ela aparece ali num dos últimos dias de aula com uma cara tão ruim quanto a minha. Era Estamos no virando mesmo noite, barco. literalmente. Mas em relação primeiro que a Amanda é uma menina doce, né? Ela é super querida. E segundo, que tipo, a minha primeira faculdade eu entrei com 16 anos na PUC. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava de noite e trabalhava final de semana fazendo evento. Socorro. Até eu ter o meu primeiro carro, eu peguei muito ônibus. E eu amava quando eu recebia uma carona. Era tipo assim, que bom, hoje tem carona, hoje tem carona. Então, quando eu voltei pra faculdade... Então, tipo assim, eu dar carona pras pessoas é super tranquilo. Porque daí eu via, tipo, nossa, o trabalho dela. Daí quando ela me contou, ela vai pra URGS, ela faz administração, ela vem, ela isso. 10 da noite, e era horrível pegar ônibus 10 da noite. Tá exausta, tu tá, sabe? Lotado, porque- E quando eu estudava na PUC, eu lembro que eu pegava o T9 e o T9 me largava exatamente na frente da garagem da minha casa. Eu morava na Nilo e a garagem era na Carlos Traem. E o T9 parava. Então a gente entrava pela garagem. Então não era um problema, assim, sabe? Mas daí eu agora tô falando assim, que fofo, né? Mas eu lembro assim que eu digo, nossa, eu vou dar carona pra essa guria, que batalhadora, sabe? Aham. Mas eu achei muito fofo. E daí nos conhecemos assim. Aí, depois a gente acabou perdendo um pouco o contato. A Su desapareceu e daí não voltou mais. Daí eu cancelei a faculdade, daí eu digo, vou focar nas pós-graduação. Eu segui ela nas redes sociais, às vezes a gente até interagia ali, né? Mas acabou que cada uma seguiu um rumo de vida. Exato. E daí, o ano passado, eu fui presidente de uma associação de jovens empresários aqui de Porto Alegre, que é a AGEPOA. E, a AGEPOA promovia, quase todo mês, um happy hour empreendedor. Que é um lugar onde... Pra fazer conexões, né? Para os jovens empresários fazerem network e tal. E eu tinha que chamar gente, né? As pessoas jovens para vir. E eu voltei a falar com a Amanda, porque daí eu peguei todos os meus contatos que tinha e eu criei uma lista de transmissão para convidar pro evento. E um dia a Amanda apareceu lá. Era do lado, coincidência da vida, era do lado do meu trabalho. E eu tinha o convite que ela me mandou específico era para falar sobre marketing digital. Eu tenho uma amiga que ela é gestora de tráfego, trabalha com essa área já há muito tempo. Eu falei, ai, Fê, vai ter um evento de uma ex-colega minha, eu queria prestigiar ela, mas eu não queria ir sozinha, não. Vai comigo. E aí eu fui. E assim, gente, eu não ganho nada. Eu não ganho sorteio. Eu consegui num sorteio que era assim, 6 pessoas, 5 prêmios. Eu fui a única que saí sem nada. Não. E aí eu ganhei nesse evento dessa. Eu ganhei. Foi assim que a gente se falou. Tu ganhou alguma coisa? Não lembro o que tu ganhou. Tá, eu ganhei. Enfim, tu ganhou Eu ganhei alguma coisa. Aí, quando nós nos falamos lá, a Amanda disse assim, essa aqui é minha amiga e tal. Deu uma Amandinha, que saudades. Porque eu disparei as mensagens e eu não... Sim. Não se dá. vai ou não vai, entendeu? Tipo... Aí ela foi, daí foi uma surpresa. Foi, sabe, aquela coisa tipo, Amanda, quase que eu pergunto, o que você tá fazendo aqui? Né? Aí eu não ficado ofendida. Não, é que eu não esperava que ela fosse ir, mas a gente, pra te ver, né, como a gente... Aí ela foi, dela, Su, tô trabalhando aqui perto, tal, tô trabalhando no Arc Express, que é o escritório da Renata, eu conheço a Renata, tipo, eu sei quem ela é, enfim. E eu já tinha recebido do escritório da Renata alguns, como se chama? Os guias, né? Porque Ela faz uns livrinhos, tem um trabalho bem legal nas redes sociais. Eu já ganhei várias coisas deles lá do escritório e eu acho muito legal. Eu sigo ela nas redes, enfim, eu adorei. E daí a Amanda falou, eu trabalho com a Renata e tal. E eu também faço parte da equipe que produz. Eu que, na época, assim, na equipe, eu fazia os desenhos com a Renata. Tanto que, assim, se olhar ali dentro do livro, tem o meu nome, tá ali, sabe? Eu era a arquiteta que desenhava com ela, né? E pensava toda a ideia de como montar aquilo. E eu, na verdade, assim, eu acho que em algum momento ainda vou virar professora, porque eu gosto muito de ensinar. Olha aí. E eu pensava Ela assim... é bem didática. E eu pensava assim, gente, quando eu comecei a projetar, quando eu me formei, assim, eu não fazia ideia como é que começa vamos dar um exemplo, um guarda-roupa. Por onde eu começo o projeto disso? Qual é a medida disso? Então, a Rê gostou do meu trabalho e tal, a gente começou a conversar. E aí, eu falei, vamos
né, repensar algumas coisas dentro dos livros. A gente lançou ano passado, né? Ela lançou novamente os livros com uma nova roupagem, tanto estética externa, quanto realmente dentro não eram mais só desenhos soltos, mas sim pensando em todo o processo de criação Do profissional, do né? profissional. Então, poxa, o arquiteto vai começar por onde? Tá, ele vai pensar em posicionar os móveis. Então, quais são as medidas no layout? Tá, quais são os tipos de porta que você pode ter? E, assim, entrando até no detalhezinho de como é que tu guarda a meia dentro do armário, sabe? Tipo, foi nesse detalhe. Na verdade, o que eles fazem ali eu acho bem legal, porque como eu falei, quando tu sai da faculdade de arquitetura, Exato. tu não sabe projetar um armário. Sim. Tirar um Tu sabe apartamento. projetar um museu. Sabe Exato. projetar um estádio de futebol. Um estádio de futebol. Tu projeta um shopping center, mas tu não sabe projetar um armário. E um banheiro. E um banheiro. E esses, como é que é? Os guias. Guias, eu ia falar manual. Esses guias, eles são muito o beabá. Tipo, por onde eu começo? Calma, senta aqui, abre o livro pela primeira página e vai indo. Aí, tá. Daí a Amanda foi em 2 eventos, não falamos mais. Aí um dia ela me mandou uma mensagem. Su, escrevi o guia, escrevi um guia X lá com a Renata e eu quero te mandar de presente. Daí ela me mandou. Daí tava lá, Renata e Amanda Baldi. Deu, ai, que legal. Daí eu fiquei super feliz com ela, enfim. Aí um dia, daí passou também um tempo, daí eu tava precisando de alguém pra trabalhar comigo, pra fazer parte da equipe. E eu digo, vou perguntar pra Amanda, porque, tipo, eu perdi contato com vários colegas. E ela foi o que, enfim, da PUC, né? E ela foi que eu tava, e como ela estava nativa, porque tem um monte de gente que se formou e também nem trabalha mais na área, né? E você também sabe que eu sou meio chata, assim, eu sou bem detalhista em tudo que eu faço. Como a gente foi colega, a Amanda, ela é bem certinha, focada, sabe? Tipo, 2 faculdades, uma na URGS. Iniciação científica ao mesmo tempo, eu não sei o que eu pensava nessa época. É, bem nerds, assim, sabe? Eu digo, a Amanda vai me indicar. E daí foi quando ela disse, Su, eu tô numa outra fase, tô precisando de mais experiência em campo, porque daí lá ela ficava muito no computador e no Sim, a gente pegava muito cliente. É muito só que online, né? Sim. E eu queria mais experiência ao vivo e eu também queria um tipo de arquitetura diferente. Porque lá, a ideia do Express é essa arquitetura mais rápida, né? Que é muito legal. E ainda que, como eu trabalhava diretamente com a Rê, eu fazia parte da equipe que fazia as obras dela e tal. Mas é diferente. Eu queria ver como é que era a realidade em outros escritórios. Ela queria colocar a mão na massa Colocar a mesmo. mão na massa. O que me motivou a querer buscar outras oportunidades, ainda que eu tava meio assim, gente. No dia que eu pedi demissão, eu ficava pensando: o que eu tô fazendo na minha vida? Tipo, eu tô estabelecida aqui, tô bem, é do lado da minha casa. Eu ia a pé pro trabalho, assim, era muito bom. É vida, né? Era a vida. E eu, nossa, que loucura eu tô fazendo. Mas, né, já tinha feito a escolha. E daí veio essa mensagem da Su, a gente foi conversar. Um dia foi até a hora do almoço que a gente foi conversar. Daí eu falei, Amanda, ó, eu preciso de alguém pra me ajudar. O projeto é esse, aquele. Dela, eu quero ir, eu quero fazer, eu preciso Vamos dessa experiência. experiência. Fazer. E daí eu digo, bom, então vamos lá. E foi, né? Tiro, porrada e bomba. Ela falou assim, eu tinha ainda algumas semanas para aviso prévio pra cumprir. E ela falou assim, Amanda, eu preciso de você pra segunda. Pra amanhã, na verdade. Eu, não, só um minuto. Deixa eu só finalizar as coisas com história, porque eu acho assim, eu tenho um grande respeito. Foram 2 anos dentro do escritório, sabe? Sim. Eu tenho um respeito pela equipe, eu tenho um respeito pela Renata, pelos clientes. Não ia abandonar tudo. Eu falei, não, deixa eu deixar a casa em ordem. E aí a gente começa depois, era até feriado, Dia do Trabalhador, o feriado. Era o dia seguinte ao Dia do Trabalhador que eu fui conversar com a Su. E aí, bem, foi uma experiência muito legal. A gente ficou até setembro juntas, né? Que foi quando estavam esses projetos loucos e a gente fez de tudo juntas. É que assim, ó, quando um profissional entra pra fazer parte de um projeto, ele tem que ficar até o fim. Obrigada. Tipo assim, porque senão, se a Amanda saísse no meio... Claro, daí vai entrando outros, mas se ela saísse no meio desse projeto em específico, quando uma pessoa pra entrar e pegar ele andando, aí dá ruim. Principalmente os projetos que a gente tava fazendo. Né? Que E não a Amanda eram. é muito comprometida, ela é muito correta, ela é muito certinha. Ai, Amandinha. Ela é uma ótima profissional. Tu falou ali dos projetos, né, mais rápidos e tudo mais, que tu queria pegar projetos diferentes. Quais são esses? Que tipo de projetos são esses que vocês costumam fazer? Do perfil de cada uma?
Assim, como ela disse, né? Ela tava acostumada a fazer esses express que pega vários, mas é um online, né? Sim. E lá no escritório, a gente atende o cliente no tete a tete. O cliente, ele quer a atenção. Ele quer que a gente... Escolha o arranjo de flores que vai na mesa de jantar. Escolha o potinho que vai a bala aqui no jantar. Escolha o talher que ele vai colocar com o prato que tu escolheu. Então, assim, a gente entrega tudo pronto. Então, é um cliente que ele demanda uma maior atenção. E um maior tempo. E um maior tempo. Porque assim, existem vários tipos de projeto, né? A gente faz um projeto e colocamos um quadro aqui. Daí é uma sugestão de quadro. A sugestão é essa imagem. Tem clientes que não, tá, aqui tem o quadro, eu já sei que eu vou colocar. E tem clientes que querem que tu coloque exatamente o quadro que tá no projeto. Uhum. Então, porque quando a gente projeta alguma coisa, a ideia é que fique muito próximo ao que vai ficar. Mas nem sempre tu consegue desenhar exatamente igual o que vai ficar. Por N razões, porque às vezes o orçamento não vai dar, porque o cliente leva um susto. Porque essa é uma realidade, as pessoas não sabem quanto custa executar. As pessoas não têm noção. Não tem noção. E não é num modo, não tem noção, sem noção. Não, as pessoas de fato não têm noção de quanto custa, porque elas vêm com referências, só que o orçamento delas não... Muitas vezes, não é que não dá. Elas não têm ideia de quanto aquela referência dela. Sabe aquela coisa, tipo assim... Não consegue comparar banana com banana, né? Não. Sabe aquela coisa, tipo assim... eu tô querendo comprar um carro, tava pensando... Daí o cara vem com uma Lamborghini. Mas o orçamento dela não é para uma Lamborghini. Ou até é para Lamborghini, mas ela estava esperando gastar o valor popular. Exato, entendeu? Então isso é muito... Mas assim, o cliente lá do escritório, ele é um cliente mais... que precisa dessa atenção. Que às vezes não é um cliente online. Que por mais que você tenha dado toda a especificação de absolutamente tudo que ele precisa comprar, ele vai querer que você vá lá só para dizer, não, é isso mesmo, tá tudo bem, pode comprar. Porque tem o cliente que é online, né? O cliente que, enfim, tem um perfil de cliente que ele é online, que ele não quer o contato com o profissional, que ele quer a coisa rápida, sem muitos contatos. Mas tem um cliente que precisa, que ele quer esse carinho, esse contato, né? Essa proximidade com as pessoas. Até exclusividade, né? Exclusividade. A gente fala aqui bastante, eu faço parte de obra, né? Então, execução. Eu não preciso ter o contato muito com o cliente, né? Mas eu sempre falo pra ele, cara, escolhe um arquiteto que tu vai lá e tu vai ter afinidade com ele. Porque ele vai entrar na tua casa. Ele vai escolher contigo o talher, o prato. E tu vai ter que confidenciar coisas íntimas. Você tem que entender pra ele fazer um projeto. Tu vai ter que dizer, sei lá... Se é um policial, ele vai ter que dizer onde é que ele guarda a arma, onde é que guardam as joias, ou onde guardam os brinquedinhos. Como é que é a rotina do casal? Exato. Né? O cara sai mais cedo e a mulher fica em casa dormindo, ou vice-versa. A pessoa tem que entrar pra dentro do closet pra tomar o banho, não sair e já ter uma saída externa. Não bater a luz. E eu acho que é um pouco no assunto que a gente estava conversando um pouco ali antes do podcast, né? Dessa coisa do arquiteto ter vários interesses. É quase que você fazer uma terapia com o seu cliente. Porque às vezes o que ele tá falando não é o que de fato ele quer. Nem ele chegou naquele raciocínio. E eu acho isso muito bonito na arquitetura. E isso não se limita ao cliente que vai construir uma casa, ou um cliente que é rico, ou um cliente que é pobre. É qualquer tipo de cliente, mesmo que seja comercial. Às vezes você tem que entrar de cabeça de até ajudar o cara a montar o negócio dele, de pensar, poxa, eu tô buscando um cliente que ele é, né, assim, um cliente comercial, assim, que ele... O cliente dele vai ser uma pessoa de um poder aquisitivo X. Então, assim, por mais que ele queira pôr um produto, o produto dele vai ser assim. Então, bem, talvez o produto não condiz com o cliente que ele quer ter. Então, a tua arquitetura tem que ou atender ao produto ou atender ao cliente. E você vai ter que sentar com ele e conversar. Você tá pensando em coisa diferente. Sim. E nem sempre é uma conversa agradável, né? Então, você também ter esse domínio da conversa é extremamente importante. Mas também nos dá uma maturidade, né?
no contexto. E eu acho isso muito legal. E no escritório com a Suelen, a gente teve essa oportunidade. E quando ela falou assim, eu não sou especialista em arquitetura comercial, ela pode até não ter o diploma, mas a quantidade de barbearias que ela fez, poucas pessoas sabem, mas ela fez muitas. Ela tem um conhecimento de como aquele trabalho acontece, e eu não me refiro só ao trabalho dela de projetar, mas como as pessoas que atuam ali, né, agem, que é um conhecimento super importante, e é por isso que o projeto dá certo, e é por isso que quando ela fez o primeiro, aquilo ali deu certo e virou uma franquia. E quantos tu já fez? Já fiz umas 15 só barbearias. Viu? Imagina. Se não tivesse tido um bom trabalho por parte dela com esse cliente que queria fazer essa barbearia, talvez ele não tivesse 15. E o importante, assim, quando tu... Isso eu dando meu pitaco na arquitetura. Mas assim, projetar um ambiente comercial é entender como é que vai funcionar o cliente do teu cliente, né? Exatamente. Como é que vai chegar o cliente, como que eles vão fazer, enfim, esperar o corte. O que É que assim, tudo, que nem tu tava falando, não sei se tu falou no ar ou depois. A gente faz um bate-papo antes. Mas tu tava falando uma questão assim, tipo, que o podcast vocês falam com o pessoal do marketing e vocês são uma empresa de marketing também e tal. Só que o marketing tá em tudo. A gente, como profissional que está fazendo um trabalho, a gente tem que ter esse entendimento de marketing. Não só para nós, mas para entender o que o cliente precisa. Então, um projeto comercial, ele é um projeto um pouquinho mais complexo. Porque o residencial eu tô fazendo para vocês dois. É um casal, é uma família, é uma pessoa individual. Então, a gente tem 2, 4, 5 pessoas ali. O comercial, nós estamos fazendo para os clientes do nosso cliente. Então, para os funcionários também para os dele. funcionários, exato. Então, olha a quantidade de pessoas que, teoricamente, a gente tem que agradar, né? Porque se um projeto ele é bem executado, ele dá frutos. E muitas vezes tem projetos que daqui um pouco até ficam muito bonitos, mas eles não ficam funcionais e o negócio não prospera por alguma situação do projeto em si, E né? até o orçamento desse projeto, porque assim, o cliente tem que injetar um dinheiro ali que vai dar o resultado que ele precisa para prosperar. Ao mesmo tempo, não pode ser um investimento tão grande, porque ele não sabe se aquilo ali vai dar certo. Então, são várias questões complexas. Tem que botar dinheiro, mas não tanto, tem que fazer... Mas é isso. Porque às vezes tu vê assim, E o só pessoal com bota... um projeto que tu vai ter a maior assertividade no teu negócio. Com certeza. Até assim, pessoal, isso é da administração até que eu aprendi, mas assim, até a questão do piso no supermercado. O quanto ele escorrega não é à toa. É porque eles querem que você ande numa velocidade X naquele supermercado para você enxergar o produto na prateleira. Isso é arquitetura, mas isso também é administração e marketing. Sim. Então você trabalha com várias áreas. Tu não sabia dessa? A temperatura do ar-condicionado no shopping. A temperatura eu já tinha visto isso mas aí. a questão do o brilho no piso é tanto, de tal maneira que não incomode o olhar, mas ao mesmo tempo faça você, assim, não pode chamar tão mais... confortável. Porque no mercado eles querem que tenha o fluxo das pessoas, mas não pode... Enfim, é uma ciência. Uma ciência, né, que o pessoal pensa, não, é só um desenho. E às vezes a gente quer morrer quando a gente escuta coisas isso. Que a gente tem que pensar. E muitas delas... nem toda faculdade a gente vai achar, pelo contrário. Muitas delas também a experiência vai nos dar. Sim. Então, tipo, a primeira barbearia que eu fiz, eu lembro... Eu errei todo o projeto de iluminação. Eu coloquei uma iluminação, assim, achei que era só colocar, foi o primeiro. Aí eu aprendi com os próprios barbeiros. Aí na segunda, não tinha ficado bom. Daí fui ajustando. Na terceira eu digo, não. Daí eu tive que ajustar na primeira, daí o ajuste da primeira eu coloquei na segunda, mas daí os barbeiros daquela segunda já também não tinham gostado. Eu digo, não, agora na terceira, calma aí. Daí, em vez de eu falar com um barbeiro, que era o que eu tinha feito na primeira vez, eu falei com vários barbeiros, porque cada um gosta de uma coisa. Então, pra te entender qual que é o ponto neutro, digamos, que tu consegue não só agradar um e desagradar outro, mas sim agradar todos, né? Então, são várias coisas que a gente vai aprimorando também. Mas eu tenho preferência por projeto comercial. Sim. Projeto comercial, assim, ó, tem data pra começar,
tem o budget já definido e tem data pra terminar. Então não tem surpresa. E geralmente o cliente... Geralmente, não é uma regra. Ele respeita o teu conhecimento. Ele entende que você tem um conhecimento e que vai ser importante pro negócio dele. O que faz, pra mim, e eu acho que pra Su também é o caso, ser prazeroso porque você se sente valorizada. E é muito ruim você trabalhar que nem uma louca, porque assim, eu não vou falar pro meu cliente que eu tô sugerindo aquele piso por causa do brilho tal pra a pessoa enxergar mais o produto dele. Isso não chega até ele. Se eu falar pra ele tudo que eu pensei pra chegar no resultado final, coitado, não vai sair da reunião, né? Mas às vezes é até importante explicar isso Não, aí. mas a gente algumas coisas sim, mas a gente tem que escolher, porque se for explicar todos os porquês, não acaba. Então, a tipo assim, reunião. alguma coisa tu pontua. Daqui um pouco o cliente vai dizer, ai, não, eu quero sei lá, um carpete. Vamos colocar falar uma coisa idiota, assim, agora. Tipo, não, eu quero um carpete nesse supermercado. Uma coisa que não existe. Mas aí daí tu entra com conteúdo, né? Tipo, não dá por isso e aquilo. Tipo, não pode não ser o mais liso, né? Mas tem um porquê. Então, tipo, algumas coisas a gente pontua também pro cliente, às vezes, que é leigo, e também pra valorizar o nosso projeto, o nosso conhecimento, até porque tem um capital intelectual, né? Adquirido com pós-graduação, com curso fora do Brasil. Vou estudar mesmo. Estudar, com tempo, né? E isso tem que ser valorizado. Né? É? De outros projetos. E até, às vezes, nem do seu próprio projeto. Ir num lugar e valorizar o trabalho de outra pessoa. Poxa, que trabalho legal. Me senti bem nesse ambiente. Por que eu me senti bem nesse ambiente? Ah, é a luz, é a cor, é o que é. E valorizar os colegas, porque eu também acho que isso às vezes não acontece, né? Sim, a gente aqui tem entrevistado todos os profissionais da mostra e cada espaço aqui a gente escolheu conhecer depois de entrevistar o profissional. E a gente legal. vai passando nos ambientes e vai olhando. E aí depois, quando tu conversa com ele, tu entende a intenção que ele quis colocar ali, o porquê disso. Tu vê com outros olhos, Tu né? vê com outros olhos. Você fala, entendi o porquê que nem- dessa cortina, o porquê disso aqui, o porquê daquilo ali. É igual uma obra de arte contemporânea. Pra mim é a mesma coisa. Porque muitas hoje em dia você tem que ter uma explicação pra entender, pra você poder absorver de fato aquela obra. E eu acho que na arquitetura muito se perde por uma falta de explicação. E às vezes o cliente até gosta de chegar e falar, não, porque minha arquiteta, meu designer de interiores escolheu tal coisa porque isso vai ressaltar. Então é legal explicar, mas não tem como explicar tudo. Não dá pra explicar tudo nos mínimos detalhes. Mas vocês falaram de comercial. Eu também, quando eu abri a construtora, eu optei por trabalhar com o comercial. Muito pela valorização também da engenharia, do profissional, porque o residencial teve muita demanda. Tem muita demanda, sabe? Mas querendo ou não, eu competia com um empreiteiro direto, sabe? Que é a pessoa que tinha experiência, né? Muita experiência, até mais do que eu quando eu saí. Mas eu queria algo que pudesse me desafiar mais, né? Que é onde ele não poderia entrar. E eu poderia entrar. E aí o comercial, eu vi que o pessoal exigia a parte da documentação de empresa, exigia cronograma, exigia prazo para início e prazo para término de obra. O residencial tem também muito desse desafio, mas a importância de um negócio que a pessoa tá abrindo, né, que ela tá investindo aquele dinheiro e aquilo já tem que começar a reverter, a girar para ele, é mais importante do que atrasar uma semana para a pessoa entrar no imóvel dela ou não. Sim. Claro que também tem algumas questões de custo, que eu já peguei, o cara saiu da casa e pegou um hotel, então, querendo ou não, era custoso para ele estar ali naquele hotel, então a obra tinha que ser rápida. Mas o comercial, que para mim, né, aí é gosto, que eu acho que é mais interessante, né? A gente faz também obra hospitalar, que a reforma do ambiente hospitalar, aquilo ali vai impactar no cliente, no paciente que vai entrar naquele espaço ali, e ele vai ter um espaço mais moderno, um espaço com mais tecnologia. Então, essa parte da arquitetura, da obra hospitalar, pra mim também, eu acho que é mais interessante. Tu falou bastante de todas as especializações e pós que tu fez, muito da parte do luxo. Eu queria saber o quanto disso tem nos teus projetos, se tu traz isso, sempre. ou se é a área assim que
Ah, e se eu pudesse, eu faria só os projetos de luxo ou todos, assim. Ah, não, óbvio, né? A gente adora. É que assim, ó, a arquitetura e a moda, elas andam muito juntas, né? Por isso que eu acabei também. Eu sempre gostei de moda, mas acabei me encontrando nessa função de interiores. Na arquitetura de luxo, a palavra luxo ela é muito subjetiva, ela tem vários significados. Não é que ela tem vários significados, várias pessoas têm conceitos diferentes. Então, o que é luxo pra ti pode não ser o mesmo conceito de luxo pra ele, como pode ser diferente de mim e da Amanda. Que nem beleza, né? Que nem beleza, exato. Ó, perfeita comparação, que nem a beleza. O que é belo pra mim, não, né? E assim vai. Até tem uma cadeira que a gente fez na faculdade. Ai, com regal. Não sei se era com regal. A gente fez uma cadeira nessa faculdade de arquitetura que eu acho que era filosofia. Era alguma filosofia. Era com regal essa. Tá, era com regal, então. E daí eu lembro que ele falou uma vez que tudo que era muito belo chocava, mas o que era muito feio também chocava. Então a gente pode até não concordar com tu pode achar umas coisas bonitas e elas não. Mas o que é muito bonito, todo mundo vai achar muito bonito. O que é muito feio, as pessoas vão achar muito feio. Não, né? Mas. Sim. Mas voltando pra arquitetura de luxo. Então, assim, ó, o luxo, ele é várias coisas. Ele é na maneira como tu atende o cliente. Ele é na maneira como tu serve o cafezinho. Ele é na maneira como tu apresenta um projeto. Na maneira como tu te comunica, como tu tivesse, como tu te porta, enfim. Mas, entrando para a área da arquitetura e da moda, tudo que é natural é muito mais sofisticado do que é imitação. Não que o que é imitação não tenha mais tecnologia do que é natural. Mas, por exemplo, é muito mais sofisticado tu usar uma pedra natural do que algo que imite pedra. É mais sofisticado tu usar uma lâmina natural do que melamina que imita a madeira. É muito mais sofisticado tu usar uma roupa de couro do que uma roupa que imita couro. Então isso é fato. Isso serve tanto para moda, quanto para beleza, quanto para arquitetura. Na beleza, é muito mais sofisticado tu usar um mega hair com cabelo natural do que um mega hair com cabelo de plástico. E isso é para tudo, tá? Para tudo. Então a base da arquitetura de luxo, ela é tu usar os elementos naturais. Mas em contrapartida, a gente vem com a questão da sustentabilidade. Então, por que não fazem mais armários de madeira? Pela questão do desmatamento, né? Tem toda uma série, mas continua sendo mais sofisticado tudo que é natural. Então, assim, essa questão do... Aqui eu vou falando. Que, assim, como a gente tá na mostra, as pessoas estão passando ali. Elas podem. Daí, às vezes, quando eu vejo, parece que eu tô gritando. Mas, então, essa questão do luxo, ela me fascina. Porque as pessoas acham que luxo é um sofá de ouro, mas o luxo, ele também está na simplicidade. Então, quando a gente fala assim... bem feito, né? Exato. Eu sou especialista em arquitetura de luxo. Não é que eu vou... Apesar de adorar dourados e brilhos e tal. Mas não quer dizer que a tua casa vai ser, né, um sofá da Louis Vuitton. Pode ser que tenha. Pode ser que isso seja pra ti, né? Pra ti, isso pode ser luxo. Sim. Tu entende? Mas... Pra Amanda, talvez não seja. Eu acho que... Mas sim, é uma peça, é um objeto de design assinado, é de luxo. Porque a Louis Vuitton tem os objetos nômades que são assinados por vários designers nível mundo. Então tem inclusive os irmãos Campana, que são designers reconhecidíssimos, não só no Brasil como no exterior, que já assinaram alguns móveis da Louis Vuitton, assim, falando, né? Mas tem isso. É luxuoso, assim, tu colocar um sofá da Louis Vuitton. Mas também é luxuoso tu ter um sofá de linho, com um sofá aconchegante, num tapete, com um projeto bem feito, que a pessoa se sinta bem. Tu entende? Então o conceito de luxo, ele é muito amplo. É subjetivo, É né? subjetivo. Depende do teu repertório, como pessoa, como é que você cresceu, né? Aonde você cresceu. Enfim, é que nem paladar. Eu fiz a gente construiu uma casa e quando o cliente tinha bastante dinheiro, tinha bastante poder aquisitivo para investir na casa,
E ele investiu muito em muitas coisas. Só que, é o porcelanato mais caro, é a pedra mais cara, é não sei o que mais caro. Só que ele carregou muito a casa. No meu gosto, Ficou over. entende? Tava tudo muito carregado. demais, né? Que assim, não necessariamente aquilo ali, Não. pra mim, tava agradável. Pra ele, pode ser que quanto mais caro ele pagasse por alguma coisa, mais bonito era. Mas no contexto geral, eu particularmente não achei. Por isso que a questão de luxo e gosto é subjetivo, total, né? Total, é que tem muito isso, assim. A gente vê que clientes emergentes... O emergente é o que ganhou dinheiro muito rapidamente. É um cliente que ele gosta de ostentar. Isso. E eu não estou julgando, eu só estou falando. Não, né? tu vai fazer o projeto que é pra ele. Que é pra ele que ele quer. Então, E ele vai querer o sofá Louis Vuitton. Ele vai querer. E tá tudo certo. Adoramos colocar um sofá Louis Vuitton num projeto, sabe? Mas assim, então tu vê... Então pra ele isso é ser luxuoso. Exato. Pro cliente, que ele já vem de uma família com recursos avantajados, ele geralmente... Ele quer tudo mais simples e aconchegante. O simples no sentido... Não é que não... na simplicidade da complexidade do projeto. Ele quer o aconchego. Ele quer aquela coisa mais clean, Talvez mais ele sofisticada. até Mais sofisticada. valorize uma peça de design, porque pra ele vai ter um significado. Uma obra de arte. Uma obra de arte. Uma poltrona mole, que não é uma réplica, mas sim uma original que ele restaurou. Isso vai ter um significado pra ele. E tá tudo bem. Eu acho que assim... E também tá tudo bem a gente pegar um cliente que não vai ter um poder aquisitivo tão elevado, mas ele merece ter o luxo. O luxo que ele almeja é ter um espaço confortável, é ter uma casa agradável, com um sofá que vai durar pra ele 10 anos, 15 anos, né? É fazer boas escolhas. Eu acho que o luxo é fazer escolhas inteligentes para se adequar ao seu estilo, porque cada um tem um estilo único, né? E ao seu orçamento. E tá tudo certo. Exato. E talvez aquilo seja o seu luxo, né? Eu acho que é esse. Mas assim, eu não consigo te responder essa pergunta, o que é luxo, tu entende? Sim. Pra uns o luxo vai ser ter uma Ferrari numa casa gigante, pra outros o luxo vai ser tá numa cabana, Eu acho um que amor da sua vida, sabe? É uma coisa... Eu acho que no caso de vocês é entender, pelo que eu percebi, assim, entender o que o cliente quer e fazer do que ele tem, do potencial dele o melhor. Isso é muito importante, por isso que o briefing, que é aquela primeira reunião, assim, quando o cliente te contrata, ele é essencial pro projeto. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade de fazer alguns atendimentos online. Porque eu gosto dessa coisa olho no olho, sabe? De olhar pro cliente, de entender, de ver qual é que é da energia, sabe? Uma coisa tipo assim... Porque assim, nessa conversa, nesse briefing, que tu consegue tirar tudo. Tu consegue entender o que o cliente quer que tu faça. Porque que nem a Amanda disse, nem sempre o que ele fala é o que ele quer. Muitas vezes por não saber, entendeu? Sim. Então, esse briefing, pra mim, eu acho super importante. E eu acho que esse contato... eu tenho mais dificuldade de fazer reuniões online. Tanto que todas as reuniões online que eu fiz, sempre a Amanda tava junto, assim, as últimas. Ou sempre tem alguém comigo, porque... O online eu ainda não consigo... O briefing inicial, depois vai. Mas, sabe, eu gosto do olho no olho. Olho no olho, Pra pele ler na o pele. cliente, né? Mas eu concordo contigo. Mesmo assim, eu acabei tendo muita experiência fazendo o briefing online. Mas é diferente no ao vivo. O cliente, a pessoa se sente mais seguro. Ele se abre mais, né? Se abre mais. E seja num espaço comercial, residencial, hospitalar, é um momento delicado. O briefing mal feito destrói um projeto. Sim. Né? Você não vai ser assertivo. Não importa. Pode ficar bonito, mas bonito não significa que ficou bom pra aquela pessoa. A pessoa pode até achar bonito e se mudar pra lá. Vai passar uns tempos, ela vai passar... Nossa, esse arquiteto esqueceu a tomada aqui porque eu gosto de carregar meu celular lá da minha cama. Eu tenho uma tia que é arquiteta e quando eu fiz uma transição de carreira, ela que me incentivou pra entrar nessa área. E na época, ela que me ajudava quando eu ia me mudar, enfim, na época... Enfim... Comprar uma casa, isso, aquilo. E eu lembro que o meu sonho era ter na cozinha um piso quadriculado.
preto e branco, tipo um tabuleiro de xadrez. Era o meu sonho. Era uma coisa que eu amava, assim. Aí eu lembro que daí eu fiz um apartamento, a cozinha era minúscula. Daí ela disse, não tem como a gente fazer um preto e branco. Tá. Daí quando eu fui morar numa casa que dava pra fazer sabe, aquele tabuleirão de xadrez. Ela disse assim, ó, eu não vou deixar tu fazer isso. Eu digo, não, Bebela, mas eu quero. Eu quero, é meu sonho ter o piso preto e branco. Ela disse, não, eu não vou deixar tu fazer isso. A gente vai fazer, então, um detalhe, uma paginação no piso, com detalhe preto no branco, porque eu tenho a obrigação de dizer que se tu fizer isso, daqui a 2 meses, não vou dizer nem 1 ano, daqui a 2 meses tu vai querer mandar arrancar tudo, porque tu não vai mais aguentar olhar para aquele piso. Até hoje eu agradeço ela. E aquilo, porque eu morei 15 anos naquela casa, e algumas coisas que nem eram tão fortes assim, eu já tinha me enjoado. Então, é muito importante também o profissional dar uma brecada no cliente. Porque se for fazer tudo que tu quer, daqui a pouco tu vai ter um custo super desnecessário. Imagina que eu ia conviver com piso preto e branco na minha cozinha. Depois de meses. Não tem como. E o gasto e dinheiro de onde? Ia jogar dama gigante no... Não, mas era o meu sonho. E eu tinha aquilo assim, ó, em mim ainda. Daí, quando eu não fiz, eu digo, pá, me arrependi de não ter colocado. Daí, numa outra ocasião, o vizinho da casa da frente vendeu e o piso dele era preto e branco. Daí, quando eu olhei aquele piso... Muito obrigada. Dá uma confusão. Não, daí quando eu olhei aquele piso, eu digo, cruzes, ainda bem que eu não fiz. Eu fui num cliente que ele tinha esse piso, era um salão que ele reformou o espaço pra festa de 15 anos da filha dele. Era um cliente bem exclusivo, assim, ele não podia fazer em outros lugares, enfim. E ele reformou aquele espaço do salão, botou o piso como se fosse a pista de dança do local. E tu chega assim, dá uma confusão no teu olho, assim, nada orna. Aí tinha um piano clássico, assim, e não ficou nada legal, assim. E aí ele reformou. Não, tipo assim, ó, porque realmente não ficou legal. Não ficou legal. Depois... Claro, é que tem cada caso. Por exemplo, eu fiz algumas barbearias que... Eu fiz uma paginação de piso, que a área do barbeiro era o piso preto e branco, de ladrilho hidráulico, de cerâmica. Tudo. Mas é uma outra questão, é um outro conceito, sabe? Mas, assim, então são pequenos detalhes, assim, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aham. E como é que foi a experiência? Eu queria saber de vocês trabalhando juntas como amigas. Porque a gente fala com muitos empresários, a gente fala de sociedade e tudo mais. E é muito legal ver que vocês trabalharam juntas esse período. Como foi a experiência de vocês? A minha foi ótima, né? A minha também. A Amanda é uma pessoa... Eu tenho uma característica, enfim, um comportamento um pouco mais de líder, assim, sabe? Que acaba que eu... Enfim... É o meu projeto, eu sei como é que eu faço assim assado. Então, algumas coisas eu acho que eu encabeço, porque, enfim... Porque era o teu nome. É o meu nome, escritório. Mas, tipo, a Amanda, por exemplo, é uma pessoa que super agregou, sabe? Tem várias questões técnicas também. Porque, assim, ó, eu no escritório, eu fico, sim, na parte de captação, obviamente. Também na parte de criação. Só que a parte de criação, quando a gente tá criando, 2 cabeças pensam melhor do que uma. Então, a gente se complementava bem. Exato, né? ter essa troca é muito legal. E a Amanda, ela é muito boa tecnicamente também, porque ela tem uma vasta experiência nisso. Então, isso ajuda bastante, porque eu não sou o perfil daquela pessoa que vai sentar e vai ficar ali horas projetando. Mas eu sou aquela pessoa que vai receber todos os detalhamentos E vai corrigindo. e vou corrigir tudo. E isso é Porque- fundamental. Né? Porque tu entende? Não é uma coisa tipo assim, não, deixa... Não, eu olho, eu posso não ter talvez essa paciência ou essa super habilidade de ficar horas ali, mas eu tenho conhecimento, eu tenho prática, eu tenho técnica também, então, tipo assim... faz assim, faz assado, enfim. E a Amanda é super bacana, porque ela é uma pessoa que ela é super receptiva, assim... O segundo olhar no projeto, ele amplia a visão, né? Porque às vezes tu tá fazendo o projeto, tá projetando, tu fica com o olho viciado. Exato. Não, às vezes, poxa, às vezes tu senta, fica 8 horas naquele projeto, assim, sem parar. Você não enxerga que você esqueceu de botar, sei lá, um interruptor do lado. E não é porque você é um profissional ruim, né? Porque às vezes o pessoal só enxerga o problema. Não, é porque são muitas questões. São muitos detalhes. E assim, até nisso foi muito legal com a Su, porque eu pude
ver como ela trabalhava e ela nunca se fechou pra mim no tipo, não, ó, é meu escritório, só faz o que eu tô mandando. Ela me escutava quando eu falava, ó, Sim. Su, quem sabe a gente pensa assim, porque eu acho que isso, ou vi uma referência, acho que isso poderia agregar, ou talvez, sabe, a gente conseguia ir dosando ali, e eu aprendi muito com ela, principalmente assim, né, ela é uma pessoa que ela tem 3 marcas, e ela administrava as 3 marcas. Continuo. E ela tava, assim, quis dizer assim, no sentido de que ela estava presente, ela tem uma atenção, um cuidado, ela quer fazer bem feito, e não é aquela pessoa, porque tem gente que tenho, mas tô nem aí. Assim, vendi, tá lá, né? Assim, não, ela tem um cuidado, uma atenção com o cliente, uma atenção com a equipe, né? O pessoal da obra, você via que o pessoal da obra gostava dela, né? Porque eu peguei uma obra com a Su que já tava no final, né? E quando eu entrei, assim, pra acompanhar, você via que as pessoas tinham um respeito e não importava que era o cara que estava fazendo a instalação da elétrica ou a pessoa que estava entregando o móvel, o tapete. Ela era muito respeitosa e tratava de igual para igual, não importava quem. E a gente sabe que não é assim com todo mundo. E eu acho que essa é a forma correta. Eu, Amanda, sou assim. E foi muito legal ver isso. E, assim, eu já tinha um grande respeito, uma grande admiração por ela. E só cresceu. E eu percebi, assim, a gente trabalhou, assim, foi muito agradável trabalhar junto. A gente teve momentos de estresse, porque não tem como. Faz parte do jogo. Mas também a gente se divertiu, a gente comeu muita pipoca. Mas eu tenho uma coisa pra reclamar. As pessoas que são vaidosas, estão sempre arrumadas, como eu, elas sofrem esse preconceito É de verdade. achar que tu vai ser uma antipática, uma grosseira, que tu vai tratar alguém mal. E, tipo, sabe? Eu fico muito feliz com esse tipo de comentário. Só que ao mesmo tempo tu fica tipo assim, não, porque não é a Amanda que tem esse pensamento. Tipo, não, eu achei que fosse diferente. Não, eu As realmente pessoas- vou de mente aberta, tanto que eu fui falar sim. contigo, assim, tipo, sem, né, sem ressalva. Mas existe esse preconceito, tem. assim, sabe? Total. De tipo assim, eu sou uma pessoa que eu frequento salão 2, 3 vezes por semana. Então, tipo assim, eu tô sempre arrumada. Geralmente eu tô arrumada. Aí a Amanda tava lá comigo, assim, trabalhando, e ela vê. Isso faz parte do meu trabalho. Porque o meu trabalho também é estar arrumado, o meu trabalho é criar conteúdo, o meu trabalho é o meu É o teu estilo meu de estilo vida. de vida. É a parte do teu trabalho. No meu trabalho, eu estar em salão de beleza, eu capto clientes, tanto para os coros quanto para arquitetura. E a Amanda sabe, ela participou, ela conviveu por um tempo ali conosco. Então, tipo, eu tenho 2 salas. Uma é o escritório e a outra é o meu showroom das roupas dos coros. Então, por mais que eu tenha pessoas, eu faço questão de ir ali atender a cliente. Mas eu tenho que atender uma cliente. Eu tenho que estar bem, E sabe? isso é um problema que nós, mulheres, sofremos. A gente não vê porque o homem tá mais bem arrumado que o pessoal vai achar que ele vai ser mais simpático ou menos simpático, né? Sim. E como profissional também isso se torna um problema, porque as pessoas te respeitam um grau pela forma como você tá vestida, mas elas também acham que você não vai ser tão capaz, dependendo da forma como você tá vestida. Então você tá sempre tendo que pensar como você está. É que, na verdade, assim, ó, uma Sendo mulher percebido. produzida. As mulheres, no geral, são sexo frágil, isso é fato. Mas uma mulher produzida, ela tem que estar sempre provando que ela é simpática e não antipática, que ela é inteligente e não uma acéfala, que ela tem capacidade e não uma pessoa incapaz, que não faz nada. Então, tipo, e eu vou dizer, eu sofro com as pessoas. Imagina. Porque assim, ó, eu sofro às vezes dentro de casa, de tipo assim, de minhas irmãs, assim, praticarem um bullying, tipo assim, ai, tá, a Sueli aí vai trabalhar quando? Tá sempre no salão, porque eu posto. Gente, isso também é trabalho. É entende? comercial. Deixa a vida do comercial assim. Trabalhando com as suas Tem que aprender com a série. ela tava cansada, mas ela honrava aquele compromisso de porque ela tem um acordo, É que eu também trabalho como influenciadora. Então, tipo, eu sou contratada por marcas, por lojas, pra fazer divulgação. Sim, e era isso que eu queria. Eu vou entrar nesse assunto Eu tinha porque uma dúvida. a gente tá. Sim, já tá estourado no tempo, a gente fala pelo demais. tempo, não, pelo tempo não. A gente tá aqui até. Mas por isso, porque eu te conhecia da TV, né? Da parte da comunicação e tudo mais. Aí quando o Viegas veio aqui falou: não, ela é designer de interiores, tem tudo a ver. Você tem que Um beijo convidar pro ela. Vegas. E aí eu falei, ela é designer, que legal. Daí eu fui olhar teu Instagram, daí acompanhar mais próximo, assim.
E eu pensei, gente, ela não consegue fazer tudo isso, não. Impossível. E ela que faz. Eu tô aqui de prova que ela que faz. É ela que tá ali no projeto acompanhando com o cliente, é ela que vai na obra também. Tipo assim, eu ia na obra quando, né, várias vezes, eu só não tinha como ir sempre. Mas ela Mas vai, eu tô ali, ela entendeu? está atenta. É legal tu Não falar é? isso, porque tu tem todas as empresas e tu faz parte de todas. De todas. elas. Não, tanto que tem momentos que a gente entra Em parafuso. dá um troço, assim, dá um burnout, literalmente, né? Mas sim, eu participo de tudo. Claro, eu tenho que me cercar de pessoas competentes, melhores que eu em outras áreas, porque se eu pegar uma pessoa tão boa quanto eu no que eu faço, talvez essa pessoa não vá me agregar. Sim. Então, o ideal é eu pegar pessoas melhores do que eu no que eu não consigo abraçar. Maravilhoso. Então, tipo, eu acho que isso é parte de uma equipe que complementa, entendeu? Tipo, não adianta ter 2 comerciais bons na empresa. Sim. Tu tem que ter um comercial bom, excelente, mas tu tem que ter a retaguarda boa também. Pessoal Se tu da tiver só execução. 2 bom lá ou só 2 bom aqui, na retaguarda e não tiver um comercial bom, entende? Sim. Então a gente tem que pegar pessoas melhores do que nós nas coisas que nós talvez não tenhamos tanta capacidade. Exato, eu sou muito bom na parte das vendas do comercial, mas a execução, eu preciso de gente que tenha a capacidade total pra, enfim, vender tudo que E isso é uma executar coisa o que eu vendo. muito importante no empresário, no empreendedor, na pessoa no geral. Tipo assim, ó, isso foi o que eu aprendi. Foca no que tu é bom e delega o resto. Não é que tu vai largar Esquecer que existe. sabe? Tipo assim, a Amanda executa as tarefas dela muito... algumas tarefas que ela executa muito melhor do que eu. Mas não é por isso que eu não vou... Que tu não tem o valor. Exato. E que eu não vou também, tipo, não, só porque ela faz bem, agora não preciso me preocupar com isso. Não, eu preciso também me preocupar com isso. E é bom. Ela faz muito bem, mas, tipo assim, lá no escritório a gente faz o double check, entendeu? E mesmo assim, às vezes no double check, alguma coisa passa. Porque somos humanos, Sim. né? Claro. Mas eu queria perguntar, Su, assim, tu teve essa transição de carreira de sair da televisão, que era um tipo de negócio, e ir pro digital. Como é que foi pra ti sair da televisão, que era um negócio diferente, e ir pro digital? Como é que tu foi te vender pra essa parte comercial? Como é que foi fazer esse comercial no digital? Então, há alguns anos, isso revela a idade, eu trabalhei num programa de TV que se chamava Estúdio Pampa, na TV Pampa, que é uma emissora de canal aberto aqui no Rio Grande do Sul. Eu gosto, é que você já sabe, mas talvez quem esteja assistindo, Sim. Tem gente que não. né, nunca ouviu falar. Então, eu não sei que idade vocês têm 31. também. Então tá, até os 30 e pouquinho. Mas se tu pega uma pessoa de 25, 22 anos, nunca nem ouviu falar em Estúdio Pampa, entende? Ah, Então a gente sempre tem que situar. Então, quando eu comecei na TV, era um programa que ele era campeão de audiência. Era um programa diário. Então ele estava sempre entre as 3 maiores audiências aqui do Rio Grande do Sul. Na época, estava começando o Instagram. E nós, da TV, a gente começou juntos. Tinha o Facebook. Na época, eu lembro que eu nem sabia mexer no Facebook. As pessoas iam me adicionando. Daí, eu criei uma página. Daí, tipo, virou página porque chegou uma hora que não dava mais pra aceitar pessoas. E daí... Então, no Facebook, eu nunca fui muito de mexer. Mas quando chegou o Instagram... Daí, no Twitter, eu comecei. Daqui a pouco veio o Instagram. Então, eu comecei no digital... praticamente com o digital. Então, na época, eu ainda trabalhava na TV. Depois, quando eu saí da TV, que eu fui ser designer de interiores, eu usei muito as minhas mídias sociais para fazer a transição de carreira. Para falar para as pessoas. Então, na época que eu estava na TV, eu não usava as redes sociais. Mas depois, eu não tinha mais a TV e eu precisava comunicar aquelas pessoas que estavam me seguindo, que me davam audiência, o que eu estava fazendo. E eu comecei a mostrar, tô aqui fazendo curso tal. Daí eu morei um tempo em Milão para fazer esse curso de interiores. Tudo eu ia
compartilhando? Porque eu queria que as pessoas olhassem, porque senão ia ser uma coisa tipo, ué, mas ela trabalhava na TV e agora... Sabe que capítulo da novela que eu perdi? Então eu quis, por conta própria, foi uma estratégia minha de tipo, não, eu vou mostrar para as pessoas tudo que eu tô fazendo para elas acompanharem e entenderem. Pra onde estou indo? Da onde eu vim, como estou fazendo, onde quero chegar. Então essa foi uma estratégia minha na época e fui fazendo. E o Instagram começou a tomar uma proporção e eu continuei. Então eu continuei comunicando. Então antes eu não compartilhava minha vida pessoal, meu dia a dia. Eu postava foto do look que eu tava no programa. Eu postava foto com os profissionais de beleza, porque era um programa diário, a gente gravava todos os dias. Então todo dia eu ia no salão arrumar o cabelo, fazer maquiagem. Eu tava sempre no shopping, porque a gente pegava roupa de loja pra usar. Então, tu tinha que pegar e devolver. E era cada uma fazia por si, assim. Não existia uma pessoa, um personal stylist que ia e buscava. Cada uma por si. Cada uma por si. Então, tipo assim, não tinha um maquiador lá na TV. A gente tinha que ir no salão. Não tinha alguém que... Tu chegava lá no camarim e a roupa tava pronta. Não, tu vai lá, tu busca tua roupa, tu usa e tu devolve, entendeu? Então eu tava sempre nesse giro, assim. Então o que eu postava sempre eram coisas relacionadas ao programa. Sim. Então era um programa de entretenimento, de amenidades. Então, tipo assim, era uma coisa mais... E depois eu fui mostrando pras pessoas, tipo, não, ó... Essa pessoa aqui tem um penso. Ela não fica só lá falando de coisas... Assuntos diários. E não é só falando, né? É, um desafio, ao vivo. É um desafio. Não era ao vivo, a gente gravava. Era gravado? A gente gravava à tarde, como se fosse ao vivo, e ia ao ar à noite. Mas a gente gravava como se fosse ao vivo. Então, E era diário, né? diário. Então, tipo assim, se a gente errasse alguma coisa, não era assim, corta. Não. Segue como se fosse ao vivo, entendeu? Porque tem que ir pro ar à noite. E porque a gente não tinha... a gente não tinha tempo de estúdio. Então, tipo assim, o programa era um programa de 3h30. Nossa. Era muito... Era super... Então, tipo assim, não tinha tempo de... corta, volta. Porque na sequência já entrava um programa ao vivo. E assim, como que... Era na TV Pampa, né? E geralmente os estúdios de TV são assim. As emissoras, algumas têm vários estúdios. E outras têm um grande estúdio. E cada canto tem um cenário. Então, aqueles câmeras que estão ali... Eles só fazem assim e viram e aqui já tem outro cenário. Então, às vezes, a gente gravava depois do Pampa Meio-Dia. Então, a gente entrava por trás da câmera, em silêncio. Enquanto daí o cara ia colocando, o pessoal do áudio ia colocando os microfones. E quando começava, era assim, ó, acabou lá, subiu o comercial. E daí o cara já... Olha, eu batendo no microfone. Já virava pra gente gravar, porque a gente tinha um tempo de programa e um tempo de estúdio pra... Sim. Então era bastante coisa, assim. Mas daí eu comecei a divulgar tudo que eu fazia nas redes sociais. E na época da TV, já era de uma certa forma uma influenciadora e depois virou a influenciadora digital. Então, quando eu trabalhava na TV, eu era contratada pelas marcas para divulgar os seus produtos na TV. E depois algumas marcas me acompanharam e outras vieram e hoje eu trabalho com isso também. Então, tipo, eu faço publicidade de N situações. A Amanda já me acompanhou em algumas. Às vezes, tipo assim, tem que fazer uma ação ali pra Peugeot. Daí a Amanda já foi comigo, já foi a sua Péssima, coitada. em loja, em várias situações, assim. Então, tipo, tudo é negócio, tudo e tudo envolve. Por exemplo, eu tô sempre com o meu cabelo arrumado. Eu faço produtos de cabelo. Então eu não posso vender produto de cabelo, tá com cabelo sujo, desarrumado. Claro. Óbvio que eventualmente eu estou assim, mas eu procuro sempre estar. E daí a Amanda tá de prova. Tipo assim, é legal que a Amanda até participou Tá aí, desse... É que eu vi muito, né? Então, tipo assim, várias faces. de manhã eu fui na obra, daqui um pouco eu tive que passar no salão. Daí, depois do almoço, eu pego a Amanda, ela vai comigo, a gente vai lá, grava um conteúdo, volta, discute o projeto. projeto. Às vezes brincava assim, vou falar com o teu cabeleireiro e eu vou lá, enquanto tu faz o cabelo, a gente vai fazer reunião, sabe? Às vezes Otimização, pô. O corre tá aí pra gente fazer como dá. E eu acho que até a gente comentou um pouco sobre isso antes. É legal porque a Su faz tudo isso, mas ela vive para além disso. Então ela tem uma vida pessoal
né? Ativa. Eu achei Ela que era, vive. era uma termo assim. Mas ela tem esse equilíbrio. E é isso que faz dar certo. Porque se Sim. ela só trabalhasse, ela não ia estar com uma cara saudável, ela não ia ter ânimo, né? E a arquitetura é um pouco disso. O pessoal às vezes esquece, só trabalha e acaba prejudicando a si mesmo e até o seu próprio, né? Os seus projetos. etc. Às vezes a gente entra num espiral aí Sim. que é difícil de sair, mas hoje eu consigo equilibrar, assim, e eu tô conseguindo também, tipo assim, porque assim, o nosso corpo dá sinais, tá? E a gente tem que respeitar esses sinais. E tem que ouvir. E tem que ouvir. Então, às vezes eu principalmente, assim, eu tava vindo numa batida muito de muita coisa. Então, hoje eu já aprendi a, tipo, acender uma luzinha vermelha. Recolhe, segura, diminui o ritmo, pega o fôlego, carrega a bateria e depois vai de novo, né? E quando é que nasceu a Suelen empreendedora? Começou a ter as próprias marcas? Quando eu saí da TV, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na TV, eu fui convidada. Eu nunca tive a ambição, tipo, quero trabalhar na TV, quero ser apresentadora. Então, eu sempre fui uma pessoa comunicativa, que eu me comunico, eu falo com as pessoas, mas eu sempre fui mais tímida, assim. Nunca fui aparecida, né? Digamos assim. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar na TV, enfim, eu pensei, why not? Né? Aí fui lá, fiz o teste, a entrevista, foi super tímida, assim. Passei e fui. E quando eu estava trabalhando na TV, aquilo não era uma coisa que não me preenchia. Então, tipo assim, eu aprendi, eu comecei, tudo que eu faço, eu meio que eu aprendo fazendo. Então, tipo assim, eu era estudante de administração na época. Então, eu não sabia, que é uma coisa tu conversar, assim, tu te comunicar, tipo, a gente sai pra jantar, conversa ali, conversa lá. Agora, tu comunicar, hoje vocês são comunicadores. Então, uma das coisas que é até uma dica, não que vocês precisem, mas que a nossa produtora falava, era pra gente se assistir. Porque tu te assistindo e tu te escutando, tu vai ver, tu vai ser o crítico suficiente pra ver o que tu pode melhorar. É melhor do que alguém vir falar. Então, por exemplo, assim, quando a gente tá falando, quando a gente tá conversando, assim, a gente fala, vamos ali. A gente sabe, tipo, vamos ali. Não é vamos ali. Nós vamos ir ali. Sim. Sabe? Então, quando tu vai falar... Não, tipo, fala aí. Sabe? Então, tipo... Porque quando a gente tá falando, e se tu não pensa, às vezes, no que tu tá falando, às vezes tá no meio de um raciocínio, ou se tu não te atenta, tu começa a comer várias letras. Então, tipo assim, tu vai falar. Não é tu vai falar. Comecem a perceber isso. Ou tipo assim, às vezes as pessoas falam muito rápido. Daí tu... Não, calma. Eu preciso escutar e raciocinar o que tu tá falando. Então não adianta tu fazer uma apresentação de um produto, alguma coisa muito rápido. Isso eu aprendi na TV. Então se eu vou vender esta água, não posso vender essa água. Entendeu? Sabe? Então, tipo assim, são coisas básicas, assim, que tu vai aprendendo com... Comunicar. Nem lembro porque eu tava falando isso. Ela... Não, Que é que tava como falando você da virou parte do empreendedora. Tá. Então, aí, daí eu tava dizendo, então, que todas as coisas eu aprendi fazendo. Então, eu sempre quis fazer algo, ser alguém, mas não apresentadora de TV. Então, não era um sonho, tu entende? Tipo, aconteceu, eu estava lá, ok, gostei, aprendi muitas coisas lá, mas aquilo não... Sabe quando não é? Sabe? Não faz o coração bater. E aquilo começou a me incomodar, assim, porque eu já tava um tempão lá. E eu tinha recebido um convite para trabalhar em São Paulo, na Rede TV, que a TV Pampa ela era afiliada até hoje, né, da Rede TV. Só que na época eu era casada, daí tinha que... Tipo assim, aquela oportunidade não... Eu até abraçaria aquela oportunidade se eu não tivesse casada, já estabelecida. Se eu, sei lá, Sim. aquela situação não era para aquele momento, entendeu? Então são choices, né? Aí eu demorei muito, daí eu queria sair da TV, mas eu não sabia o que fazer. Então, eu pensei das estratégias, né? Eu digo, não, eu tenho uma visibilidade na TV. A gente tá sempre entre as 3 maiores audiências. Quando
apresentadora âncora tirava férias, era eu quem apresentava. Que a âncora era uma jornalista, tipo assim, colocavam a Suelen. Eu pegava vários patrocinadores pra fazer o merchan. Então, tipo assim, eu sei do meu valor. Então, eu queria pegar essa popularidade que eu tinha e direcionar para algo que eu fosse fazer. Só que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu me formei em administração quando eu tava trabalhando na TV. E continuei trabalhando na TV. Aí, daí eu contratei uma coach maravilhosa, a Graça. Porque eu queria fazer várias coisas. Eu tava sempre no salão, adoraria ter um salão. Eu tava sempre indo em loja, adoraria ter uma loja. E na época eu tava, tipo, tinha recém-casado, daí tinha mudado de casa, sabe? Aquela coisa, né? Troca aqui, troca lá. Daí tu começa a pegar gosto, porque daí tu saiu da casa dos teus pais e tu começa a entender o que tu gosta. Enfim, a te descobrir, né? Tipo assim, até então tu morou na casa dos outros, né? Sim, É o teu na hora quarto, da mas teus escolha. pais que escolheram, né? Hoje até as crianças escolhem, mas... Então tu começa... E eu comecei a gostar disso, assim, da decoração. Aí... Então eu tinha essas 3 possibilidades. Não tinha essas 3, mas eram 3 coisas que eu pensei, o que eu gosto de fazer? Daí eu pensei, se eu tiver um salão, como eu frequentava salão, eu via a dificuldade que era dos profissionais, né? Uma hora não vem, não falta, focalhada, lá. Loja, daí eu pensava assim, e se não vender, se as pessoas não vendem, o que elas fazem com estoque, torram, isso, aquilo. Então eu tenho que estar sempre colocando dinheiro, né? Aí... E essa minha tia, que é arquiteta, ela me ajudava nas minhas coisas que eu fazia. E um dia ela chegou pra mim e disse assim, Su, por que tu não faz um curso de decoração? Porque tu tem bom gosto e tal, só que te falta até... Faz o básico, ao menos pra ti fazendo tuas coisinhas. E daí na época meu marido recebeu um apartamento aqui, lá, eu tava sempre, né? Então, boa ideia. Daí na época eu já tinha feito, tava fazendo. Aí eu pensei, vou sair da TV e vou trabalhar com interiores. Daí, né, depois de algumas sessões de coach e tal, de eu me entender, porque eu queria fazer uma coisa assertiva. Faz 10 anos isso, eu tinha 28 anos na época. Olha como passa. Eu tinha 28 anos e eu queria, e eu tava... olha como são as coisas, né? Eu tinha 28 anos, a idade quase que vocês têm hoje, e eu pensei, eu não posso errar. É a oportunidade da minha vida. Tipo assim, Sim, eu vou sair daqui. Eu tô com 28 anos, tipo. Já tô. Só começando, né? Mas a gente tem essa sensação. Eu tava tipo assim, se eu errar agora, acabou, né? Daí foi pra Casa Cor. Daí da Casa Cor. Daí saí da TV, eu saí em dezembro e já fui na inauguração da Casa. Daí a TV Pampa patrocinava a Casa Cor. Então, tipo assim, pra eu entrar foi. Porque não é quem quer entrar, né? Sim. Eles selecionam e tal. Imagina eu, sem zero experiência, trabalhava na TV. Só que pra eles também era bom ter uma pessoa que trazia a visibilidade, né? Aí eu entrei na Casa Cor, enfim. E na Casa Cor surgiu... Eu sempre gostei de usar roupa de couro. E eu ia pra obra, ficava no escritório e de noite eu ia pra Casa Cor. Porque que nem aqui, a mostra fica sempre aberta, né? Então, tu investe tempo, tu investe dinheiro, tu tem que estar lá. Então, eu trabalhava o dia inteiro e de noite eu ia pra Casa Cor. Só que não dava pra eu ir em casa me arrumar toda vez. Então, eu usava uma parte de uma roupa de couro. Por exemplo, se eu tava com uma calça de couro e uma camisetinha básica, eu ia pra obra, colocava uma sapatilha. E daí, quando eu ia pra Casa Cor, eu colocava um salto, soltava o cabelo e eu tava bem pra receber os visitantes da Casa Cor. E se eu fizesse esse mesmo processo com uma calça jeans, já não é a mesma coisa. Não que com uma calça jeans tu não esteja arrumada, mas tipo assim, na mostra, todo dia é dia de evento. Então, tipo assim, eu vim de um programa de entretenimento que a gente não podia usar calça, a gente só podia usar saia. Era roupa com brilho, cabelão, brincão. E tava vindo pra uma área de interiores que eu precisava a roupa fala, que a gente comunica, né? Então, tipo assim, eu precisava mostrar pras pessoas que aquilo lá era um personagem e que aqui era uma profissional. Então, a roupa de couro, ela começou a ser presente no meu dia, porque eu tava sempre arrumada. Eu conseguia fazer várias coisas e, às vezes, na época, eu ainda ia pra faculdade. Então, tipo assim, sabe? Então, pra faculdade eu trocava, colocava a rasteirinha, depois largava. Era tipo assim, era só um jogo de... Eu não sei como é que tu aguentava.
Daí, tipo, às vezes, que nem ela falou um dia, chegou na faculdade. Tipo assim, eu ia pra faculdade, imagina. Eu com 29 anos, 30. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 16. Então, eu era uma anciã na faculdade. Era os jovens. E eu me sentindo... Sabe quando a gente faz faculdade, sempre tem a velha, né? Tipo, aquele senhor, aquela senhora. Era assim, Tinham outras pessoas mais velhas, tá? Só pra deixar bem claro. Não, tinha, mas assim, eu me sentia super deslocada, né? Enfim, então, pra eu não... Então, assim, eu tinha que... Aí, a roupa de couro, eu gosto de pelica, que é um pouquinho mais sofisticado do que o couro. Ele é mais macio, enfim. Ela é cara. Não é um investimento, na verdade, né? Porque é um produto que ele é caro porque ele é eterno. Bem durável, é um bem né? durável. Aí eu pensei, bom, por que pra eu ter uma calça de casa cor, eu vou ter que fazer? Aí uma amiga minha, enfim, descobriu uns fornecedores e tal. E dela queria até criar uma marca, enfim, eu ia divulgar e tal. Daí no fim acabou que também ela fazia outras coisas, outra fazia outra coisa, não deu. E eu comecei a fazer as minhas roupas. Porque eu queria estar sempre bem vestida. Então, e era uma maneira, né, de eu não precisar ir em casa, me arrumar, e eu não tinha mais roupa. Então, uma calça de couro ou uma jaquetinha de couro pra mim resolvia tudo. Era uma sapatilha, uma blusinha básica e um salto. Aí comecei a fazer. E as pessoas começavam, daí... Eu olhava, ai, que linda tua jaqueta, de onde é? Eu que faço. Porque daí eu comecei a fazer as minhas roupas. E começou até a procura. Aí quando eu fiz a minha segunda casa cor, eu fiz 2 espaços. Um era uma barbearia e outro era um camarim. E no camarim eu coloquei, daí eu peguei as últimas roupas que eu tinha feito, daí eu fiz uma de cada tamanho. Tipo assim, eu tinha, sei lá, feito 3 modelos de calça, uma camisa, uma blusa, uma jaqueta. Daí eu, tipo assim, fiz PPPMG, blá, blá, blá. Daí eu pendurei no camarim. Porque daí quando eles me deram um camarim pra eu fazer, era pra ser um banheiro masculino e um banheiro feminino. Aí na época eu trouxe uns clientes meus que eram de barbearia pra barbearia. Eu trouxe o patrocínio pra Casa Cor. E daí eu disse, esse aqui eu quero fazer o camarim. Porque daí eu queria divulgar minhas roupas. Então as pessoas quando entravam no espaço... A recepcionista falava, esse é o espaço da designer Suelen Ribeiro. Ela fez o espaço. E, inclusive, ela está fazendo essas roupas de couro. Então, eu sempre aproveitei... não foram coisas assim que eu pensei, tipo, vou ter uma marca. Não, foi acontecendo. As coisas foram acontecendo. Tinha demanda, tu tinha o produto. Eu vejo oportunidade nas coisas. Então, tipo assim... Você abraça também. Eu abraço, Tipo assim, uma começou a pedir 2, 3, 4, 5, 6. Eu digo, opa, aqui tem um negócio. Calma aí, vamos testar. Aí eu aproveitei, porque daí eu pensei, tá, vamos testar. Mas o pessoal tá visitando a Casa Cor, eu tenho uma recepcionista lá o dia inteiro. Vou expor minhas roupas. Então, no dia da inauguração, eu coloquei uns vestidos de festa, que era o projeto inicial, porque era o camarim da diva e tal. Passou a inauguração, as pessoas vão ter as minhas roupas. E, de fato, e dali eu comecei a captar vários clientes. E daí no meio dessa função de tô na obra Casa Cor, esse look, buy me, não sei o quê. Daí a minha irmã, na época, me ajudou. Eu tenho 3 irmãs, 2 irmãs e um irmão, todos são advogados. E mas alguns trabalham na área, outra não. Mas na época, uma dessas minhas irmãs, ela estava estudando para concurso. E daí eu falava, Cat, atende, me ajuda. No início começou assim, daí as pessoas queriam provar as roupas. O meu escritório era uma sala comercial que tinha várias mesas. Daí eu comprei uma arara da Tokstok, coloquei as minhas roupas que eu usava. Comprei um espelho, coloquei no banheiro, um espelho grande. E daí, quando alguém me ligava pra querer ver, eu mandava todo mundo do escritório sair. A pessoa entrava, daí eu falava, essas são as minhas roupas e tal, que eu tô começando agora. Daí a pessoa provava, eu tinha cartela de cores. Daí, ela provando pela minha peça, eu conseguia ver se era um número maior, menor, enfim. Daí ela escolhia a cor, eu mandava fazer, foi assim. Aí começou a ter mais demanda. Porque daí, tipo, daí acabou a Casa Cor e continuou ali. E aquilo começou a atrapalhar os meus negócios. Porque daí não era eu que estava parando para atender cliente. Era o escritório inteiro que tinha que se retirar. Vai passear. Porque ainda era tudo, né? Resumo, daí minha irmã começou a atender na casa dela. Ela tinha um home office na casa. Daí não era mais minhas roupas. Daí a gente tinha feito tudo preto.
um tamanho de cada. Daí a pessoa ia lá e experimentava. Eu quero essa nessa cor, papapá, ia fazer. Bom, resumo. Aí saiu casa cor, começou a ter procura. Uma cliente me contratou para fazer um salão de beleza. Eu fiz o salão. Alguns profissionais meus que me atendiam em outros salões foram para lá, não por influência minha, por eles mesmos. Aí eu digo, pá, aqui tem um negócio. Tava ficando ruim na casa da minha irmã, né? Imagina, alguém que tu nem conhece, nem eu conhecia as pessoas. As pessoas me acessavam e iam na casa dela, né? Resumo da ópera. Fiz um salão, um Maison 31, que é um salão boutique. Pedi pra minha cliente me alugar assim, na recepção. Tem a recepção. Digo, eu quero colocar minhas araras de roupa ali. Quanto tu me cobra? Aí ela, cobra o X. Bom, pra quê, né? Eu tinha feito o salão de beleza. As minhas roupas estavam ali. E os profissionais eram os meus. Aí daí foi... Nossa, foi... Daí deu um boom, assim, sabe? Por quê? Porque eu comissionava as pessoas. Inclusive, se vocês quiserem me indicar alguém, ganhei uma comissão. E eu tava sempre no salão. Porque eu já tava no salão pra fazer minha unha, o meu cabelo, a maquiagem. Pra gravar meus conteúdos. Aí os cabeleireiros me ligavam quando tinha alguma cliente em potencial. Tipo, a fulana... Su, olha só. A Pamela tá aqui. A Pamela é uma cliente em potencial. Acho que ela vai gostar. Comecei a fazer as mechas dela agora. Tal hora ela sai. Se conseguir, dá um pulo aqui. Aí eu ia lá. Comercial na veia. Na veia. Não, o negócio E ia indo. E era assim. Eu que fiz esse salão. Daí eu chegava. Fulana, e aí? Deixa eu te apresentar. Essa fulana deu. Minhas roupas estão ali. Daí tinha vendedora ali. Resumo. Começou, graças a Deus, a bombar. Aí eu fui para um espaço. Daí eu aluguei. Eu e minha irmã, nós compramos uma sala. Daí minha irmã tava super me ajudando, assim. Daí eu continuei trabalhando e minha irmã cuidava de toda a área da produção. Então eu falava, a gente faz assim, assim, assado. E ela ia lá e resolvia tudo. Modelista, pá. E foi indo, sabe? Foi indo. Daí criamos o nosso espaço. Daí, olha só. Daí no nosso espaço, que é onde é até hoje... Pra começar, eu peguei as 2 araras que eu tinha comprado na Leroy Merlin, as araras, o espelho da Tokstok. E aí eu peguei algumas coisas da Casa Cor, eu guardei tudo. Porque várias coisas vão fora. Vai fora. O bozerie da parede, não tem o que fazer, vai fora. Eu guardei tudo. Tudo. E tudo que eu pude reaproveitar, eu aproveitei. E o meu showroom começou com... Aproveitamento. Na verdade, eu já tava na segunda Casa Cor, daí eu aproveitei coisas de 2 Casa Cor, sabe? Que daí coisas que eu vou guardando, que vai. E eu adaptei e comecei. Hoje, claro, tá bonitinho, tá? Depois de... Porque a gente quer começar com tudo perfeito, né? Mas não. Aí começou, enfim, daí começou a bombar. Daí teve a inauguração a festa de 1 ano desse salão, dessa minha cliente. E foi a Daniele Vinitz, ela chamou Daniele Vinitz na época. Isso faz 6, 7 anos, tá? Aí a Daniele Vinitz, que era uma atriz super famosa da Globo e tal. Hoje eu não sei o que ela faz, mas ela ainda tava... As pessoas sabiam, assim, quem era ela. Aí eu cheguei no evento de inauguração com um vestido meu. E a minha cliente... Daí a Daniele... Daí a minha cliente me apresentou pra Daniele. E ela disse assim, da onde que é... Que lindo teu vestido, da onde é? Eu digo, sou eu que faço. Inclusive, quero te convidar pra ir no meu showroom. Tipo, não tinha nem cortina do provador, sabe? E ela foi, daí a gente deu algumas peças pra ela divulgou e assim foi indo. E acabou que virou um negócio paralelo. Então, tipo, não foi uma coisa tipo assim, vou criar uma marca de roupa de couro. Ela aconteceu. Sim. E os produtos foram a mesma coisa, tipo... Bom, se eu for contar a história de tudo, a gente fica até amanhã. Mas, assim, o principal de tudo, assim, essa veia empreendedora, ela vem porque eu vejo oportunidade nas coisas e eu executo. Sim. Né? Porque, tipo assim, todo mundo tem várias ideias boas o tempo todo, mas... Botar em prática. botar em prática colocar outra em coisa. prática. É fácil? Não. Tiveram várias questões aí no meio, sim, tiveram, mas eu nunca desisti, sabe? Sim. Então, por quê? Porque era uma coisa que eu gostava, eu me identificava. Tipo, lá atrás, antes de fazer qualquer faculdade de administração, de arquitetura, eu sempre quis fazer moda. E eu não fiz porque na época só tinha moda em Caxias, enfim. Sim, mas o universo te levou. Me levou. pra... Então, muito engraçado, porque, tipo assim, daí eu lembro, assim, que quando eu saí da TV, eu tinha 3 opções, assim, que eu achava, que era ou abrir um salão, ou abrir uma loja, ou trabalhar com interiores. Então, hoje eu trabalho com beleza, porque eu tenho os meus produtos. Eu faço salões de beleza. Eu sou designer de interiores.
E eu tenho, tipo, o meu showroom que Exatamente. né? que é a tua Então, marca de roupa. que não é uma coisa que eu compro peças de outras marcas, é a minha marca. Então é muito engraçado que eram 3 coisas que eu estava na dúvida do que fazer. E a vida e as minhas tomadas de decisões foram me direcionando. E hoje eu tenho o leque que eu nunca imaginei que eu teria. Sim. E você com 28 anos com medo de que só podia ter uma opção certa. Aham. 10 anos depois. Eu tô com 38 agora. 10 anos depois, eu tô com tudo isso. Sim, e também não é do dia pra noite, né? As Não. pessoas acham que tu vai começar perfeito, com tudo certinho, e que do dia pra noite vai acontecer. Quando, na verdade, tu tem que ir construindo. E aí, foi exatamente o que tu falou. Pra mim, que não acompanhei tão de perto, assim, no Instagram, mas te conhecia, eu pensei... como é que ela faz todas essas Tudo isso, coisas? E é. agora tu contando, é legal a gente ouvir as pessoas contando as histórias delas pra saber que realmente dá pra fazer, que se tu for uma pessoa que faz, né? Que corre atrás, tu vai conseguir fazer acontecer. Tem que ser executora. Né? Porque as pessoas têm, pois é, e tal. Tipo, é fácil? Não é fácil. Eu, no início... Imagina, as pessoas iam lá no meu escritório, que era tudo os móveis, assim. Hoje, meu escritório é uma coisa mais fofinha, assim. Mas, tipo, no meu escritório, no início, eram os móveis antigos daqui, de lá, pega essa cadeira, sabe? Provava as minhas roupas que eu usava. Tipo assim, sabe? Ou, às vezes eu penso, assim, às vezes as pessoas vêm... Eu participei no último ano, assim, de muitos eventos, muitas confrarias e tal. Daí, claro, hoje as pessoas olham com a coisa toda pronta. Daí, tipo, não, pra ela é fácil. Tem um escritório legal. Pra ela é fácil. Não é fácil. Eu comecei uma vez, sabe? Que nem a Amanda, tipo assim, eu ia pra faculdade de ônibus. Eu também ia pra faculdade de ônibus. Eu tenho um carro. Tu tá entendendo? Sim, tipo assim, é um eu também processo. pegava ônibus. Eu também. Então... eu queria começar, designer de interiores, que tinha saído recém da TV, de um programa super de audiência, começar com um escritório, com os móveis super antigos. Não tinha nada de design no meu escritório. E não eram você também, né? Exato. Então, tipo assim, era o que eu queria? Não. Tinha vergonha? Tinha. Mas eu não deixei de fazer nada. Não vou dizer, não, eu fui, tava tudo bem. Não tava tudo bem. Eu ficava pensando, putz, por que eu não posso investir? Por que eu não tenho? Como é que alguém vai chegar aqui no meu escritório, designer de interiores, e ter essa mesa velha, essa cadeira velha? Mas, tipo assim, eu não tinha opção, Sim. né? Tu podia não fazer, mas... Podia tu não fazer. Mas se não tinha vergonha, sim, tinha vergonha. Uma bobinha. Hoje vendo, tipo, que boba. Mas sim, na época eu tinha vergonha. Sabe? Imagina, eu querer fazer super projetos, a pessoa chega lá, eu querendo vender roupa, a pessoa chega lá e prova uma roupa minha usada, suja de maquiagem. Tipo assim, sabe? Mas foi o que deu resultado, né? Foi o que deu É resultado. bom as pessoas ouvirem isso pra saber que tem um real, né? começo, né? Que é de Claro. verdade. E tu, Amanda, eu queria saber de ti quais os teus planos, porque vocês Sim. encerraram os projetos agora. Na verdade, a gente faz algumas coisas Às vezes ainda, ainda- sabe? É que hoje, desculpa, só complementar. Hoje a Amanda, ela é uma pessoa que ela estuda, ela vem de uma família de pais acadêmicos, que são mestres e são, sabe? Doutores. Da onde tu Doutores. veio, Amanda? Eu sou carioca. Era isso, eu falei. Mas a Amanda, ela é uma pessoa que ela gosta de adquirir muito conhecimento, e isso é excelente. Então, tipo assim, a gente ficou juntos em alguns projetos, aprendeu X coisas, mas ela precisa aprofundar mais, e ela assim vai indo. E a intenção ela é uma pessoa muito boa, muito inteligente, muito viajada. Isso que eu gosto dela. Ela, desde sempre, assim, eu gostei dela porque ela é uma pessoa com referência, ela tem um capital intelectual muito avançado. Não só na época da faculdade, porque ela morou fora há muito tempo. E sim, gente, tem uma diferença, assim, em pessoas que tiveram outras experiências em outros países, sabe? Tem todo um... Eu, na verdade, eu falo que eu sou... Eu nasci no Rio, mas eu só fiquei 19 dias lá. Mas o sotaque veio da onde? Da família? Acho que é da minha mãe. É a pergunta que todos os motoristas de Uber me fazem todos os dias. Mas, sim, eu morei em vários lugares do Brasil e morei fora também. Morei na Itália, na Austrália e na Espanha. Então, mas... eu tô atualmente trabalhando num escritório de arquitetura aqui em Porto Alegre, né? Não sei se eu
já posso falar o nome ou não, porque eu Claro. entrei recentemente, Não, então... só se quiser. Eu digo, era pra saber. Não, é que eu Propaganda realmente tua. não sei se por parte do escritório, porque eu entrei faz um mês. Então, assim, a gente ainda tá se conhecendo. É que não a Amanda gostaria é de muito expor. ética em relação a isso, Não sabe? falei com eles que eu vim, é porque foi um convite de uma hora, então também não queria expor assim. Então, eu tô buscando me aprimorar sempre. Eu acho que em qualquer, seja qual for a profissão, tu tem que sempre estar estudando e aprendendo. E por mais que eu tenha me formado faz 3 anos, eu ainda quero aprender. Isso não significa que eu não pegue projetos de forma autônoma. Eu faço, né? Já fiz aqui em Porto Alegre, já fiz no Rio de Janeiro, já fiz para Santa Maria também. Então, eu pego projetos, tanto presencial quanto online. Mas também tô sempre tentando me aprofundar. Eu e a Su, a gente estava até agora, 2 semanas atrás, com um cliente juntas. Então, assim, não é uma coisa que a gente... porque eu saí do escritório que encerrou a parceria, de forma alguma, né? Então, mais nessa linha. Ai, gurias, obrigada por terem Gente, vindo. muito obrigada pelo prazer. convite. Foi um prazer conhecer vocês. Obrigada super por ter trazido a Amanda. Foi muito bom te conhecer. É que a Amanda é uma joia, é uma pérola que tá dentro da concha ainda. Daqui um pouco ela já vai estar num colar belíssimo, numa maravilhosa vitrine de joalheria. Ou usando Sim. um também não é isso ruim. Sim, com todo esse conhecimento tem que compartilhar. A gente sempre diz para as pessoas que vêm aqui, né? Às vezes a gente sabe muito. E só o pouco que a gente conversou aqui já deu pra ver, né? Uma excelente, podia ser comunicadora também. Fala super bem. A Amanda comunica super bem. E precisa contar isso pras pessoas. Não sei se pra parte acadêmica, se tu gostar mais, né? Talvez virar prof, alguma coisa nesse sentido. Eu vou dizer assim, ó. Às vezes a gente quer umas coisas e a vida vai nos levando pra, né? Que nem a gente Eu fala. tô deixando Então, a vida me levar, como, né? A música fala. Eu tô nessa onda, assim. opa. Mas deixa eu agradecer vocês pelo convite, Pamela querida, obrigada. Um beijo pro Viegas, né, que fez a indicação. Léo, um prazer estar aqui com Prazer é todo vocês. meu. Adorei e muito obrigada por deixar eu trazer a nossa convidada. Porque, como eu falei, eu sempre tive oportunidades que outras pessoas não tiveram. Então, que nem eu sou convidada com frequência para programas de TV, para podcast e tal. Isso foi desde sempre, isso é muito bom. Só que, às vezes, eu gosto de, sabe, dependendo da situação que se encaixa, tipo assim, eu digo, pá, e a Amanda me mandou uma mensagem hoje, eu digo, nossa, posso levar a Amanda, deixa eu E a gente perguntar. tava combinando de vir juntas na mostra, assim. Casualmente, assim. Aí eu pensei, eu digo, pá, Amanda. Então eu acho, enfim, se Deus me dá a oportunidade, por que eu não posso dividir, né? Sim, foi ótimo, muito legal. Que bom que tu trouxe ela. Quem Foi uma divide, troca soma. muito boa. Sim, até trazer a experiência de vocês juntas, né? Claro. E uma pode falar da outra, e daí fica melhor do que a gente falar da gente mesma. Exatamente. Né? Não, mas isso não foi combinado. Eu não trouxe ela pra ela falar bem de mim. Não, eu sei. Eu falo por nós aqui, né? Porque daí a gente fica contando as coisas um do outro, que é melhor do que Sim, isso sim. mesmo. Falar de ti. Mas foi muito bom, gurias. Muito obrigada por Foi um terem grande vindo. prazer. Voltem sempre que quiserem. Ah, Se quiserem obrigada. indicar pessoas também pra Com estar certeza. aqui, o Qualicast tá aberto. E pra ti que ficou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. A gente continua na Mostra Elite até o dia 18 de novembro. O QR Code tá na tela. Compre teu ingresso e vem aqui visitar todos os espaços. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.